e também em outras cidades da Bahia. Para começar, no extremo sul, com Teixeira de Freitas, sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e também à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Irecê, a cidade do feijão, o dia será de sol com poucas nuvens e possibilidade de chuva. Mínima de 18, máxima de 31 graus. A quarta-feira em Salvador será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, mas à noite o tempo fica bom. Mínima de 24, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira, com notícias e destaques do Alba News para você. Sempre com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima quarta-feira para você. Lembre, metade da semana já cumprida, viu? A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e voltou para Portugal. Alguns anos depois, o governo provisório deu mais autonomia política às províncias. E assim, começaram a pipocar fortes disputas regionais pelo poder. Era um momento em que o norte e nordeste do Brasil sofriam uma profunda crise por conta da concorrência da produção de cana nas Antilhas Holandesas e do algodão norte-americano. O clima de tensão social e política no Maranhão provocava batalhas sem fim. A população empobrecia e sofria com a opressão dos governantes. Como ainda não havia exército permanente no Brasil, o Império obrigava homens do povo a se alistarem para tentar conter as revoltas. Esse recrutamento forçado deixou os cidadãos indignados. Daí surgiu a balaiada, assim chamada por causa de um dos seus principais líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos, conhecido como o Balaio, pelos cestos de palha que produzia. Revoltado, ele jurou vingar sua filha, violentada por um soldado imperial. Mas o marco inicial da balaiada foi na Vila da Manga, em dezembro de 1838. Raimundo Gomes Vieira Jataí, o Cara Preta, mais um grupo de 9 homens, invadiram a cadeia para resgatar o irmão dele, um varoto de julho. Eles botaram reivindicações às autoridades da província. Assim, a balaiada cresceu e se espalhou pelo Maranhão e Piauí, chegando até o Ceará. Vaqueiros, trabalhadores da lavoura, artesãos, quilombolas lideravam o movimento. Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme, era um deles. O autoproclamado tutor e imperador da liberdade reuniu mais de 3.000 quilombolas numa insurreição sem precedentes, unidos na luta que ele chamava de Guerra da Lei da Liberdade Republicana. Sua guerrilha clamava pelo fim da escravidão no Brasil, mas os partidos políticos que disputavam o controle do governo da província se aproveitaram das várias rebeliões e passaram a se atacar mutuamente por meio da imprensa. Os cabanos eram os conservadores e os bentivis, os liberais. Bentivi, aliás, era o nome de um jornal da época. A balaiada casava com os interesses dos liberais bentivis e recebeu o apoio deles com armas e provisões. Mas, quando o movimento começou a radicalizar, pedição da República, os liberais ricos retiraram seu apoio com medo de represálias do Império. Isso desestabilizou fatalmente a balaiada. No dia 7 de fevereiro de 1840, a regência envia à cidade de Caxias o futuro duque, Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que foi nomeado também presidente da província do Maranhão. Foi combater a balaiada com um exército de 8.000 homens fortemente armados. Os balaios eram desorganizados e acabaram se rendendo ao cerco. A resistência foi vencida por Lima e Silva. Dom Pedro II, o jovem recém-coroado imperador do Brasil,
decretou a anistia para os rebeldes que se entregassem. Apesar de derrotados, os balaios conseguiram mostrar a força da união popular. Foi um grande exemplo de resistência e coragem contra os desmandos da elite e a opressão ao povo maranhense. www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia. Vou botar, ó que voz bonita, viu? Queria ter uma voz dessa. Meu amigo Vivaldo Luna. A voz do Legislativo Baiano, agora para o Brasil e o mundo. Já viu? Sua voz de taquara rachada. Rádio Alba. Começa agora mais um programa da Rádio Alba. Fique por dentro. 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 Olha, que lindo. Olha. Hein? Não, eu já vi aqui, não se preocupe não. Eu já vi. Agora o pior de tudo é ele chegar aqui, todo religioso que chega aqui, todo religioso, sim, ou quase, como queira, chega aqui e fala assim, não, meu amigo deputado Jurailton Santos, ele, não, porque eu sou da igreja evangélica. Eu fico falando pra ele assim, rapaz, aí vem você aqui, Josias, ele, não, porque é a igreja católica. Aí, rapaz, e ele lá na igreja católica, a gente no casamento de Bartira, sim. Ele o tempo todo se benzendo. E eu olhava pra ele e fazia, você não é do axé? E ele respondendo com fervor, ó. Porque como disse Nossa Virgem Maria, e ele assim, ó, fervoroso. Rapaz, que cara hipócrita. E eu, rapaz, eu vou dar um arrumaço em você aqui. Ele, eu sou católico, cara. Eu sou católico, como disse a Virgem Maria. E ele, ó. Ali, rapaz, eu tô revoltado. Eu vou nem conseguir falar. Eu tô revoltado. Que figura. Eu tô revoltado. Revoltado, Josias. Revoltado. Você não sabe o que eu passo aqui. Aí eu olho pra ele. Agora, você quer apostar que tá com a sandália das muralhas de Jericó? Você tá de sapatinho? Ele só vem com as sandálias da muralha de Jericó. É a casa de couro que andava. Comprei uma ontem. Rapaz. Ai. Falando, você vai comprar essa sandália, sandália de padre? Ele compra essa aqui. É as sandálias. São as muralhas de Jericó, aquela que a tropa andou para as muralhas de Jericó. Ele tem uma dessa. Fala, rapaz, você não tem vergonha de vir com as sandálias da muralha de Jericó, não? Ele vem. Comprei uma ontem para andar nas muralhas do Maranhão. Porque tem muita pedra lá, muito morro. Ele comprei. É ótimo. Olha, gente, muito bom dia para você. É com muita alegria que eu Fique por Dentro vai bater um papo com Josias Souza da Silva. Ele que é natural de Viçosa, no Ceará. Josias é formado em Teologia pela Universidade Católica do Salvador. E a quem eu deixo aqui em memória um grande abraço para o meu amigo Padre Maurício. Sim. Grande amigo que eu tinha dentro da Igreja Católica e da Faculdade Católica. Meu diretor na minha época de Direito lá na Católica. E tão jovem, né? Tão jovem, né? Se foi tão jovem, né? Verdade. E um amigo queridíssimo que eu tinha. Muito querido mesmo. Eu brincava com ele, quando eu encontrava, eu sempre dava um abraço nele, dava um beijo. Ele, Gani, você é o único que quebra a liturgia. Eu fazia, pô, Maurício, eu não vim nesse mundo pra liturgia de cargo. Você é meu irmão, pô. E ele gostava, dava risada, a gente conversava. E aí eu quero, em memória aqui, esse abraço, que Deus o tenha num excelente lugar. Josias também, em setembro de 2011, foi eleito presidente da Organização de Auxílio Fraterno, a UAF, entidade de abrigamento de crianças e de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Josias é membro do estatutário da Devoção do Senhor do Bonfim. Rapaz, Senhor do Bonfim. Isso. Desde que chegou em Salvador, Josias Souza desenvolve trabalhos voltados para o social, sempre buscando ajudar o próximo. Foi presidente da Associação de Moradores do Bairro do Palmiúdo, Associação 12 de Outubro, onde, em parceria com a paróquia São João Bosco, fundou a Pastoral da Partilha com o objetivo de ajudar as famílias carentes do bairro. Ainda nesta associação de moradores, levou para o bairro, através da parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia,
o projeto social Balcão de Justiça e Cidadania. E em reconhecimento a esse trabalho social desenvolvido na cidade de Salvador, Josias recebeu no ano de 2015 o diploma de honra ao mérito concedido pela Escola Técnica da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim em abril de 2018. E eu soube há pouco aqui que já tem nessa casa tramitado e aceito pelos pares, deputados e deputadas, o título de cidadão baiano, proposto pelo deputado Luciano Simões Filho. Meu amigo Lucianinho Simões Filho, gente finíssima, tanto pai quanto filho. Isso. Pois eu vou conversar com essa figura aqui que já está comigo, já chegou aqui, já deu risada, já se divertiu, já se distraiu. Tudo bem com você, meu amigo? Como é que você vai? Me conte. Me recuperando aqui, viu? Tá tudo bem, viu, Gani? Como é que vai você? Como é que anda? Você tem uma característica que eu acho importantíssima, né? Você trabalha com a tristeza, com a dor, mas você tem um sorriso que ainda consegue ver saltar ao rosto, né? Sim. E eu digo sempre, Gani, antes de tudo, muito obrigado. Eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, né, falando do Josias, falando naturalmente um pouquinho mais para frente. Naturalmente, sobretudo da obra, né, da organização de auxílio fraterno, que faz com que, Gani, eu digo sempre assim, que a UAF é um solo sagrado, né? Então, daí a resposta à sua pergunta, né, que diante de um trabalho realmente um tanto pesado, né, porque as situações das crianças e adolescentes que nós acolhemos e assistimos são dos piores possíveis que um ser humano pode imaginar, até porque são seres totalmente indefesos, né? Eu digo sobretudo aqueles que chegam ali ainda vindos da maternidade ou alguns deles em situação de abandono, que foi encontrado dentro de uma caixa de papelão, dentro de um saco de lixo, no sanitário de uma estação de metrô, enfim. Isto realmente é muito triste, né? A OAF é a nova concepção daquele, eu não sei o nome, então se eu errar o nome, vocês me corrigem, Sim. Daquele momento lá no passado, das mães que deixavam as crianças naquela na portinha, e a portinha lá na Excelsior era assim, né? Isto. Como é o nome disso? Onde os conventos, né? A roda. O convento do Desterro também tem, né? Que a era UAF é isso aí, né? Exato. É fruto uma nova concepção. Uma nova concepção, exatamente. Que ninguém precisa agora ficar escondido claro. Dizendo que é mãe solteira. Sim, né? sim, exato. Inclusive a UAF surgiu exatamente, Gani, acolhendo, né? É bom frisar aqui, a fundadora da UAF, nossa saudosa professora e advogada Dalva Matos, né? Uma baiana da cidade de Cícero Dantas, a quem eu quero aqui cumprimentar todos os moradores de Cícero Dantas. Ela, já na década de 40, imagina, professora das melhores escolas, colégio de Salvador e advogada, e aí começou, e muito católica, ela não foi religiosa consagrada, assim como a irmã Dulce, né, essa hoje Santa Dulce, mas muito fervorosa a Deus. Então ela começou a se questionar, tá? Tendo trabalho, carro, casa e nesse percurso vendo meninas na faixa etária de 12, 14 anos, grávidas, morando debaixo dos viadutos, enfim. E aí ela se questiona, inclusive tem um livro que está em minhas mãos aqui até, na sua 3ª edição, escrito por ela, História de uma Experiência, que ela conta toda a história, com testemunhos, inclusive, de muitas daquelas meninas que foram acolhidas por ela àquela época, na década de 40, e que tinham sido, Gani, abandonadas pelos seus familiares por aquela situação. Porque imagina, né, a mulher sempre teve, infelizmente, né, uma situação de discriminação muito grande. Hoje, talvez possamos dizer que um pouco menos, mas ainda enfrentam muitas dificuldades, né? Sem contar, infelizmente, com a questão do feminicídio que está, infelizmente, aí. Mas naquela época, tem inclusive um testemunho aqui no livro dela, que ela disse que teve uma determinada jovem que era de uma família de condições de Aracaju. E por esta razão dela ter engravidado, esta família pegou esta jovem, trouxe para Salvador, chegou em Salvador,
tá? Nas imediações da Rua da Ladeira da Montanha, abriu a porta do carro e disse simplesmente desça, porque na nossa casa não tem mais lugar para você. Na ladeira da montanha. Na ladeira consagrada naquela época Perfeito. como uma ladeira de prostíbulos. Exatamente. E foi ali que Dona Dalva, inclusive, começou a ir de forma voluntária para ouvir, né, as histórias de muitas daquelas meninas. E aí começou já nos bastidores a fazer encaminhamentos, porque imagina, ela já na década de 40, professora e advogada, muito, muito bem relacionada, bem articulada. Então começou a fazer encaminhamento dessas meninas de acordo com as suas necessidades. E aí depois ela vem a pretensão de fundar, de criar uma instituição para ampliar aquele trabalho. Então vai a São Paulo, conhecer uma instituição que já trabalhava e até hoje trabalha com criança, população de rua em situação de vulnerabilidade social, que chama, coincidentemente, Organização de Auxílio Fraterno, Gani. Daí o nome da nossa instituição, da UAF, né? E aí lá o Frei, fundador daquela instituição, ficou assim, que apaixonado por Dona Dalva no sentido de perceber que ela era uma pessoa que sabia tanto atrair aquelas pessoas, porque assim, população de rua ou pessoas que vivem em vulnerabilidade não são tão fáceis da gente aproximar-se delas, porque já carrega uma marca, já vive às vezes com tanta desconfiança, né? Desconfiança, né? E aí ela tinha essa facilidade. Então diz que o Frei convidou, insistia para ela ficar, mas naturalmente ela tinha o trabalho dela em Salvador e saiu prometendo para ele que tinha ido ali para conhecer aquele trabalho com a pretensão de criar um trabalho social em Salvador. E em homenagem a ele, no dia que ela viesse formalizar esta entidade, iria colocar o nome de Organização de Auxílio Fraterno. E assim o fez. No dia 12 de outubro de 1958, ou seja, a UAF este ano está celebrando 66 anos. 66 anos de existência na Rua do Queimadinho, do bairro da Lapinha, mais 66 anos que podemos contar aí ainda com 9 anos, porque quando ela nesta data, Gani, ela registra, né, a ata de fundação e ela conta no livro aqui: hoje estou registrando a minha filha, porque há 9 anos atrás ela já prestava esse trabalho de assistência nos bastidores. Então, naquele dia, e por sinal, 12 de outubro, dia de quê? Dia das Crianças, né? Ela, então, funda, ela resiste. Dia de Nossa Senhora também. Nossa Senhora Aparecida, exatamente. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, ali ela resiste, e a de hoje estou registrando a minha filha. Então, diria 66 mais 9 dá 75, entendeu? 75 anos que a UAF presta esse serviço de acolhimento e assistência. Hoje não mais para mães, né? Somente para crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos incompleto. De 0 a 18 anos. Quando Isso. chega a 17 e 364 dias, Exato, né? já não pode mais frequentar a instituição. Embora muitos permaneçam, né, Gana? Porque, infelizmente, é uma triste realidade, né? A gente não tem muita assistência para estes jovens que são remanescentes de instituição, e alguns permanecem e a gente vai ajudando. Porque, assim, o que nós fazemos, Gana? A partir do momento que a criança ou o adolescente, a gente percebe que ele não retorna para a família biológica e muito menos para a adoção, porque a gente sabe que a adoção, a gente pode falar isso um pouco também depois aqui, é uma dificuldade, é um processo muito longo e tal. O adolescente é muito difícil, muito difícil. Então, a gente já começa a encaminhá-lo ou encaminhá-la para algum processo de trabalho, de formação, que já possa colocar este jovem ou esta jovem no mercado de trabalho, já deixando, né, ou ensinando para ele ou para ela que precisa ganhar, né, aprender a voar com suas próprias asas, porque completando 18 anos precisa, então,
sair dali e seguir sua vida. Agora, Josias, deixa eu voltar um pouco aqui no tempo, E aí a gente vai chegar de novo ao AF, mas eu queria falar um pouco sobre você. Eu estava lendo aqui, você é de Viçosa, né? Você estava me explicando que você nasceu em Viçosa, mas viveu sua vida no Maranhão. Perfeito. Então, eu nasci em Viçosa, no Ceará, minha querida cidade, o pessoal chama que lá, é perfeito, é uma cidade muito bonita. Fica a quantos quilômetros da capital? Fica a 280 quilômetros de Fortaleza. Ela, né? Lá é o quê? É zona leiteira, é zona de corte? Não, lá é zona de café. Café? Café. Inclusive é uma cidade muito turista, né? Fica pertinho de Tianguá, de Sobral, a 70 quilômetros de Sobral, que é uma grande cidade. Depois, é a mais conhecida de Exato, todas, né? Depois de Fortaleza, é um grande centro lá no Ceará. Então, eu nasci em 70 e quando em 71 meus pais se mudam para o Maranhão, ou seja, eu tinha 1 ano de idade, eles fugindo da seca, né? Imagina, meus pais casaram em 59, em 60 tiveram o primeiro filho e de 60 a 71 tiveram 10 filhos. É o quê, rapaz? 10 filhos. De 60 a 71. 10 filhos. Rapaz! Pois é. Né? E aí, fugindo da seca, inclusive, né, Gano? Porque, assim, na década de 60 teve uma seca muito grande lá no Ceará e tudo. Papai perdeu, inclusive, uma casa. Ele estava trabalhando na roça, a mamãe lavando roupa no rio. E aí, diz que demora para... Veio aquela fumaça, e no interior é assim, né? Você, quando vê determinada fumaça, você identifica o local. Olha, aquela fumaça em algum lugar. E eles identificaram que aquela fumaça tratava-se da região da casa deles, né? Sim. Aí saíram correndo para lá. Nessa época tinha o meu primeiro irmão, tá? Que era recém-nascido, inclusive. E aí, chegando, quando mamãe sai da fonte onde estava lavando roupa e papai da roça e tal, quando chega lá o fogo já tinha tomado conta de tudo. Tudo aí, pensaram, chorando todo mundo, pensando que inclusive o filho tinha morrido, né, queimado. E aí sai um irmão da minha mãe, que quando viu, conseguiu chegar a tempo e pegar o meu irmão no colo. Então saiu de dentro das lavas, das chamas de fogo com o meu irmão. E queimou como? Foi fogão? Fogão. De lenha. Deixou, né? A lenha subiu, consertei a labareda, casa coberta de palha, pegou palha de carnaúba e tudo. Foi embora rapidinho. Aí, mesmo assim, ele continuou lá. E 2 tios, irmãos da minha mãe, vieram para o Maranhão, tinham saído já de lá. E assim, naquela época, o Ceará, então, não é o Maranhão, eu disse que é uma terra muito fértil, né? Tudo que se planta dá. O Ceará já é mais, hoje não, tem muitas irrigações e tudo, mas naquela época, e assim, Gani, famílias grandes, o casal que tinha família, muitos filhos, significava, quanto mais filho ele tinha, maior era a roça que ele podia produzir. Porque eu digo sempre, Gani, que o nosso papel e a caneta, o papel era a terra que nós íamos trabalhar, e a caneta era o machado, o facão, a enxada, essas coisas todas que era a nossa primeira escola, tá? E aí no Ceará, com essa terra não tão produtiva, e esses 2 tios que tinham ido para o Maranhão, viam esse potencial no meu papai, Raimundo, né? E na minha mamãe, Felicidade, por sinal, completa esse ano, dia 23 deste mês, 85 anos de idade, né? Ela. E ele em junho 87. Aí sempre, Raimundo, venha para o Maranhão, Raimundo, você com a quantidade de filhos que você tem, aqui uma terra tão boa, você aqui vai ser milionário. E aí lutou até convencer papai e mamãe a irem para o Maranhão. E aí quando foi 1971, ele se muda para lá, com 10 filhos, como eu disse, eu tinha 1 ano de idade, e o filho, o meu irmão, depois de mim, tinha 3 meses de nascido, tá? Foi em cima naquela época era pau de arara, né? No pau de arara, depois do Piauí, quando atravessaram o Piauí para o Maranhão, foram até o local onde nós vivemos, papai nos criou, em cima de um carro de boi, com toda a mudança, tá? E aí lá papai criou seus 10 filhos, e no Maranhão tiveram mais 2. Né? No Maranhão, somos 12,
irmãos. 12 irmãos. Isso. E graças a Deus, todos vivos, né? E assim, eu digo, é uma história muito bonita, Gani, porque assim... Sua mãe já era católica? Sua mãe era católica? Não? Mamãe é católica. Né? Naquela época, seu pai era... Sim. Inclusive, o motivo de eu ter vindo para Salvador, tá, foi com o objetivo de ser padre. Eu fui seminarista no Maranhão. Peraí, vamos lá. Você já ia para a igreja e falava assim, rapaz, quero ser igual aquele cara ali que tá na frente. Exatamente isso. Você ia falar assim, pô, gostei desse negócio. Perfeito. Gani, sabe, e exatamente aí é onde surgiu e como surgiu minha vocação, né, foi através do Monsenhor Pedro Santos, saudoso Pedro Santos, que ele celebrava lá no interior, onde meus pais moravam, chama-se São Roque, e Frecheiras. A missa era em São Roque, papai morava em Frecheiras. Mas, sei lá, 8 quilômetros, e nós íamos caminhando. Então tinha missa lá de São Roque, na festa, né? E quando o padre passava, nós íamos para assistir, para participar da missa. E quando eu voltava da missa, sabe o que eu fazia? O pequenininho, então a camisa manga comprida do papai, eu vestindo-a, eu parecia um padre, né? Então, quando eu retornava da missa, eu vestia a camisa mangas longas do papai e reunia os meus amigos para fazer a missa. Para fazer a missa. E isso foi despertando. Depois eu fiz parte do grupo vocacional. E aí ingressei lá na minha cidade, no Maranhão, que é Brejo, é sede de diocese, né? À época tinha um seminário menor lá. Eu ingressei no seminário menor e aí sempre viajava para fazer cursos de liturgia, de cânticos em Teresina, em São Luís. E em São Luís eu conheci um padre jesuíta, padre Emílio Magro Moreira, capixaba. E ele, à época, era responsável pelas vocações, né, sacerdotais do Norte e Nordeste. Então, ele viajava e, coincidentemente, ele era era o facilitador daquele curso de liturgia que eu estava tomando lá em São Luís. Sim. Então, sempre nos encontrávamos na capela, porque, né, faz parte da formação, as orações matinais. Mas você tinha aquela parte do menino que ia jogar bola na... Que a gente, ontem mesmo estava brincando, que nós ganhamos ontem lá na UAP, ontem não, nós ganhamos de um grande amigo e colaborador, Dr. Guilherme, uma rede de, como é que chama? Painel de basquete eletrônico. Sim. Aí ontem eu recorri a uma pessoa, porque assim, eu chamei o rapaz que trabalha na parte de eletricidade lá, e ele não sabia nem para onde ir, muito menos eu. E com as bolas muito bonitas, aí eu falei ontem para a pessoa que me deu o contato de uma pessoa que trabalha com esse tipo de instalação, isso é diferente de mim, viu, velho? Porque na minha época, lá tem, na mata do Maranhão, tem aquelas mangabeiras. E nós fazíamos bolas de leite de mangaba, né? Que a gente fura a mangabeira, sai um leite, ali aquele leite você trata, ele quando seca, ele fica, aí na minha época, a minha bola era bola de mangaba. Então isso aqui eu não sei nem para onde vai, nem como é que joga. E aí, mas tinha. Mas você tinha uma infância normal? Normal. Agora sim, infância do mato, né? Eu digo assim, nós éramos criados como índios. Tanto é que eu tenho uma admiração muito grande, porque era relação direta com a natureza. Direto. Andava descalço. Andava descalço, tomava banho nos rios de água doce, pulando das árvores na beira do rio, dentro do rio, né, caçando passarinho, né, buscando, papai sempre criou bode, porco, as coisas, para própria consumo. Papai criava bode? Bode, né? Rapaz. Né? Bode, porque ele fazia... Jorginho quer dar risada. Ele vai Não é? Criava bode, isso tudo para a própria produção, porque assim, como ele disse, lá no Maranhão, papai nunca comprou, Gani, arroz, farinha, feijão, açúcar não, porque os nossos cafés eram adoçados com rapadura. E tudo da própria produção, tudo. Então, sempre, na época de farinhada, né, que a gente arrancava a mandioca para fazer a farinha, ia colher o arroz também. Então, o papai usava dos bodes, dos então, porcos. Você gosta daquela farinha grossa, né? Ave Maria. Com açaí. Olha, vixe Maria, açaí Agora, doce de Buriti. Eita, com camarão seco. É demais, viu?
É bom demais. Brinque com gordo. Eu vou pra lá e vou trazer pra você, viu? A farinha de puba, que lá a gente chama farinha de puba, que é aquela bem amarelinha. Sim, né? com aquele grão imenso. Imenso. Quem Eu vou tiver trazer sua cara e quem não coma. Vou trazer pra você, Guaraná tá bom? Jesus. Pois é, vou trazer pra você, pra Jorge, pra nossa amiga aqui também, Bartira, Rapaz, viu? Vou trazer. então você desse... E o Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus, inclusive, já vi aqui em Salvador, porque antes era exclusividade do Maranhão, né? O Guaraná Jesus foi comprado Pela pela Coca-Cola. Isto. Até o gosto mudou, sabia? Mudou. É verdade. Eu fiquei Quando meio era decepcionado. só exclusividade do Maranhão, era mais gostoso. Era mais gostoso. gostoso. Ele era outro, eu acho que a Coca-Cola, para poder fazer um negócio É. mais vendável, Sim, pode porque ter. a família se preocupava muito com o sabor. Isto. A Coca-Cola quer venda, ela quer número. É verdade, é. Mas o Maranhão tem isso, então assim, é uma coisa muito bacana. Por exemplo, a cerveja lá tinha Serma, né? Que é própria do Maranhão. Eu acho que nem tem mais hoje. Mas enfim, é um estado bacana. E aí, dessa forma eu fui criado. E assim, esse padre me conhecendo lá em São Luís, me fez convite para fazer experiência com eles aqui. Peraí, você era fã de Alcione também? Alcione, sou Alcione, fã, também com de certeza. Sou Acho que a fã. melhor coisa do Maranhão é Alcione. Alcione, gente, Ave Maria, viu? Alcione Alcione é fantástica, viu? É. A Marrom, aqui em Salvador, tá magrinha, né? Ela emagreceu, né? Não. Qual a idade de Alcione? Deve ter uns 80 e pouco, né? Rapaz, Alcione, vai ter inclusive um show aí que eu tô vendo aí de várias. Não, mas estão reunindo aí essa velha guarda, né? Pra poder- Alcione, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Leonardo. Então é um negócio bacana. Eu acho que vai ser muito legal. É uma. Não. É um projeto da Globo aí, Mas parece. você já curtia, também você curtiu reggae lá não, né? Rapaz, a gente dançava reggae agarrado lá, né? Como dança forró aqui na Bahia, né? O reggae lá tem esse negócio, Tem, né? sim. É Agora, sim, o agarrado, reggae, mas assim, o reggae, Gani, na verdade, ele está mais na capital, né? O interior são mais músicas, que a gente, a música brega, né? Saiu da música... região metropolitana, Isso, já não houve não mais... tem muito reggae, não. Então, no interior, na roça, as pessoas usam, hoje, muito o axé, mas o forró é o que prevalece lá no interior do Maranhão. É o forró Ave Maria. Lá a festa tem que ter forró, viu? Você gosta de uma festa, Gigi? Rapaz, eu não. Eu sou um tanto retraído. Primeiro que eu entrei no seminário muito novo, entende, Gani? Eu entrei no seminário com 16 anos de idade. Então, Mas você tinha convicção que você queria mesmo? eu tinha convicção. O chamado veio pra você. Sim, eu tinha essa convicção. Tanto é que quando eu desisti aqui em Salvador, eu cheguei aqui em 1991 e aí fiquei, né, na congregação fazendo essa experiência durante 4 anos. Aquela lá do... É jesuíta. Então, o jesuíta, eles têm a comunidade, na época, né? Tinha a comunidade do Vieira, né? Tinha a comunidade da Barra e tinha o SES também na federação. Onde era da Barra? Na Barra, a Igreja de Santo Antônio da Barra. A Igreja de Santo Antônio da Barra. Aquela da ladeira? Isto, da ladeira. Ali tem uma comunidade Ali, jesuíta? sim. Ali aquela É igreja mesmo, para os rapaz? jesuítas. Então, e tinham as obras sociais. Então, os candidatos que tinham, eles percebiam que eram mais voltados para a área de educação, geralmente faziam experiência com o Vieira, né? E aqueles mais voltados para o social, tinha a UAF, que na época tinha no Vale dos Lagos, tinha também uma relação muito boa com a entidade que tinha em 7 de abril, Madre de Deus, Gamboa. Então, eu vim para a UAF, né? Você veio pra UAF. Eu vim para a UAF porque o padre achava que, e de fato, eu Você acho que tinha um realmente cunho o mais social, social. exato, tem esta. Aí desisti, né? Porque conheci à época a minha esposa, com a qual eu vivi durante 17 anos, depois nos separamos. E aí eu digo depois, quando assumo a UAF, eu venho descobrir que, na verdade, Deus tinha para a vida do Josias um sacerdócio, porque a UAF é um sacerdócio, entende, Gani? É um porque, sacerdócio. assim, eu não vou entrar nesse pormenor, até porque eu acho que, eu já conversei, acho que até com o Jorginho, essa coisa do sacrifício, do celibato. Eu tenho outra visão sobre esse Sim. bate-papo com Deus. Não Sim, condeno sim, a quem age sim. de forma diferente. Sim. Mas a obra de Deus e a obra mandada por Deus, administrada, o Espírito Santo na pessoa como representante maior de Deus, não precisa necessariamente você estar
Necessário, sem dúvida. Eu acho que... Ser padre ou ser freira, né? Independente, eu acho que assim, e aí porque daí eu digo a questão do sacerdócio, Gani, porque quando somos batizados, já na fórmula do batismo, né, o celebrante diz, tu és sacerdote, profeta e rei. Então, de fato, ali nós assumimos já um sacerdócio, nós mergulhamos no sacerdócio batismal. Aí, se você depois vai exercer o ministério ordenado ou não, você exerce esse sacerdócio que nada menos é do que servir. Você chegou aqui em 91. Em 91. E você conheceu sua ex-esposa em que ano? Eu a conheci em 93. Em 93. Tá, aí casamos, aí sim, pra você ver. Foi a minha primeira namorada, né? Foi seu primeiro amor. Primeiro amor, foi. Meu primeiro amor. Em todos os sentidos. Josias ficou apaixonado. Pela baiana, né? Josias só escutava música romântica. Roberto Carlos tocava na vitrola de Josias. A essa altura vou cavalgar. É isso Por mesmo, noite foi adentro, por aí. não sei o que lá. Josias, aí você ficou 17 anos casado. Fiquei 17 anos casado. E aí depois me separei, né? Hoje Tem filhos, Josias? Tenho, sim. Tenho 4 filhos. Você também puxou painho, né? Painho, né? É verdade, E eu digo, se eu tivesse continuado... porque, assim, desmistificando o Josias. A assessoria tá toda... O chefe tá falando coisa que nunca falou. E são 4 homens, né? 4, Porque assim, é interessante, porque aí voltando lá para questão dos meus pais, eles primeiro, Gani, tiveram 4 homens, depois tiveram 4 mulheres e depois 4 homens novamente. Né? Eu digo, se eu tivesse dado continuidade a essa questão aí da procriação, quem sabe o quinto ou a quinta aí, eu digo, olha, mas eu vou parar por aqui, porque eu tenho um irmão que tem 5 e todos vieram mulher. Porque ele pensava que o quinto seria homem. Já ia para o contrário, né? E ele queria ser papai, eu digo, olha, eu não quero não, eu não vou arriscar não. Mas é interessante também dizer, Gani, que destes 12 filhos, 12 irmãos que eu tenho, eu sou o 9º, né? Mamãe teve filhos em 3 décadas, o mais velho é de 60, eu sou de 70 e o mais novo é de 80, né? Tem um de 44. Isto, o mais novo, né? E eu farei 54 no dia 9 de junho. 9 de junho, né? Sou forrozeiro, pois eu gosto muito de forró. E o único dos 12 que tem diploma superior, inclusive, sou eu, né? Único. Os demais, nem 2º grau, concluíram, né? Porque são todos... A sua maioria Mas por falta de oportunidade? Por falta de oportunidade. Ou por desinteresse? E assim, como na verdade, gente que trabalha, que vive, que mora no interior, não tem muita opção também, ou é comércio, né? Ou você vai para o comércio, ou vai para a área de educação, né? Então, as minhas irmãs não, porque depois casaram, meus pais, aquela forma muito tradicional, que a esposa tem que estar para o lar, para o esposo, para os filhos e tal. Mas os irmãos não, eles foram para o comércio e graças a Deus, né? Hoje também bem-sucedidos, porque tem seus comércios próprios, né? Começaram trabalhando, na época lá tinha a antiga Melodias, o Armazém Paraíba, então começaram e hoje, graças a Deus, todo mundo tem o seu próprio negócio. Todo mundo no comércio. Todo mundo. E aí não quiseram estudar. Eu, como vim com esse propósito de ser padre, para ser padre você precisa... Você veio convicto mesmo, né, José? Vim convicto e digo assim, Gani, é aquilo que você disse, né? Eu também, na minha época, eu era a favor também do celibato. Hoje eu tenho as minhas, né? Ponderações. Minhas ponderações, né? Até porque eu me sinto um vocacionado, porque eu me sinto bem realmente. Não deixei de forma nenhuma de frequentar a igreja, de forma nenhuma. É complicado você renegar a obra de Deus baseado numa premissa nenhuma. Que alguém disse, porque eu nunca vi Deus dizer assim, olha, celibato. Isso. Tenho uma relação muito boa com muitos padres da nossa arquidiocese, com o nosso cardeal Dom Sérgio, quem aqui deixa um abraço a ele, a nossos queridos bispos auxiliares. É Dom Sérgio o quê? Dom Sérgio da Rocha, o cardeal, né? Que é uma pessoa fantástica, né, Maria? Dom Sérgio. Ele é do Nordeste ou ele é do Sul? Não, ele é do Sul. Ele é do Sul. Esqueci agora a cidade dele, mas ele é de uma cidadezinha, né, salvo engano, de 5 mil habitantes. Muito pequena, né? E antes de chegar em Salvador, ele passou por Teresina, né? E depois Teresina, Brasília.
É uma pessoa realmente muito... Só pegou pedrada. É verdade, Só né? pegou pedrada. É verdade. E embora sendo do Sul, né, a quem inclusive quero neste momento também render a minha solidariedade, né, a todos os sulistas, porque Rio Grande do Sul realmente está vivendo uma... Rapaz, é triste de ver, né? É triste a gente ver. Não dá nem... É impressionante, cara. Aquilo não tem realmente como a gente não se Tem comover. 3 filmes do que eu recebi no WhatsApp. É difícil, eu Gani. parei, tem 2 que são difíceis. É difícil você ver, né? Um estado que- praticamente inundado, né? Submerso, né? É muito difícil, então é nossa pedir a Deus mesmo que possa, enfim, Ele sabe tudo e todas as coisas, né? Então que a gente possa, nossos irmãos lá, né, serem salvos, serem então socorridos. E ainda tem gente... Rapaz, você viu o negócio dos caras assaltando de barco. Rapaz, é impressionante. As Gani. pessoas morrendo e os caras assaltando de barco. Mas É olha, impressionante. isso não é... E se você voltar lá na época de Cristo, Sim, sim. tem a mesma situação. Sim, claro. Desculpe o termo, mas a desgraça acontecendo aqui na frente e as pessoas É isso rindo da mesmo. desgraça alheia. É isso mesmo. As pessoas fazendo bem aqui e outros por trás, Na né? mesma situação. Imagina, Gani, o quanto, né? Porque o quanto nós temos visto aí de ações de solidariedade. Imaginemos, por outro lado, quantos indivíduos, quantos elementos estão por trás aí, né? Hackeando, tirando golpes, exatamente. Entendeu? Isso é um absurdo, é uma coisa. Olha, é lamentável. A gente só tem realmente que lamentar, né? E pedir a Deus realmente que as pessoas de bom coração possam salvar. Mas aí voltando ao nosso querido cardeal Dom Sérgio da Rocha, tá? Que é lá do Sul travando, também, né? com certeza ele, enfim, que é inclusive, é bom registrar aqui, ele é um dos conselheiros do nosso Papa Francisco, né? Ele faz parte lá do conselho do Papa, né? Ah, tem esse negócio Tem, do sim, concílio lá tem, do sim. Papa. E eles são 9 cardeais do mundo inteiro e nosso Dom Sérgio é um dos, Tá travando. né? É um dos. Dom Sérgio tá lá. Está, sim. Então, quando o Francisco Sim. precisa de uma... Representação, Dom Sérgio quem o representa. Eu Entendeu? achei que da última vez a gente ia ter um Papa brasileiro. Eu também. Eu tive, tem pouco tempo que eu estive com ele e digo, olha, quem sabe o próximo Papa não será brasileiro, né? Eu tinha quase certeza que ia ser. É Dom Paulo, né? Dom Cláudio Umes, lá de São Paulo, né? Ele, inclusive, isso foi bastante cotado. Eu não sei, né? Porque a América Latina realmente, acho que é a primeira vez, né, que tem um Papa que sai da América Latina. Mas eu não sei se o próximo, quem sabe, né? A história de Francisco é bacana, eu tava vendo. Viu? Muito bacana. o filme. O filme, sim. O filme, a história dele é bacana, né? Muito História, bonito. história de luta. De luta, sim. Fugiu da Sim. repressão. Sim. E batia de frente com a repressão. Isto. Só não gosto porque ele torce pra Argentina, entendeu? Aí já complicou. Aí, então não dá pra... Não dá. Se tiver que xingar o Papa no jogo, aí te xinga o Papa. Hein? Vai ter Vocês excomungado, né, Jorge? Imagine você assistindo o jogo Brasil e Argentina com o Papa do lado. Aí você perde o gol, você vai... O Papa que olha pra você e fala... Desculpe, calma. Amém. Aí daqui a pouco fala o tablet e fala... Aí o Papa olha pra você e fala... Pai, tá pensando que Deus é brasileiro? Deus não é brasileiro, não. Deus é argentino. Mas o Papa né? É verdade, meu amigo. Mas é vai, isso. você ficou nesse... Aí você sai da... Mas você terminou. Da vida, né? a escola. Sim. Depois de casado, eu fiz escola diaconal também. Pra ser ordenado diácono padre, permanente. você tem que ser diácono, né? Isto, porque tem o diácono de provisão, né? Que porque o diaconato, ele é o primeiro sacramento da ordem, né? E depois do diaconato vem o presbiterato, que é o padre, né? E tem também o diácono permanente, que são aqueles homens casados, né? Que exercem o diaconato, né, na condição de servir, de estar à disposição da comunidade, das pastorais, dos movimentos. E eu fiz também a escola diaconal, né, que aí
terminei não sendo ordenado também. Eu Mas acho que Deus você tem... terminou a escola? Terminei, Não? concluí, sim. Concluí, estava com, inclusive, com ordenação marcada, né? Ou seja, você estava com a batina na mão. Tava com a batina na mão, batina, estola, tudo, todos os paramentos prontos já com... porque antes da ordenação tem, né, tem os primeiros ministérios que a gente recebe, né, que é o Ministério do Acolitato e do Leitorato, para depois receber a ordenação. E com tudo já, e aí, enfim, né, o destino da vida me desvia novamente e Deus tem um propósito para a gente, né, que a gente sempre tem que, é o que eu digo sempre, Gani, eu digo que seja feito a vontade de Deus, né? E eu me coloco sempre nesta condição. Então, não fui padre, não tornei-me, né, ministro ordenado, mas me considero exercendo o ministério. Talvez a UAF hoje pudesse não existir pelo fato de você estar padre hoje. Pois é. Vai saber. Pois é. Na hora que o cara olhou lá assim, falou, nesse destino aqui, vamos botar Josias para esse lado aqui, porque essa obra tem que continuar. Gano, você acha que com toda humildade, eu às vezes passa isso por minha cabeça, porque assim, eu já passei por muitas dificuldades ao longo destes quase 13 anos de gestão, né? De gestão, porque a UAF, a relação com a UAF eu tenho há 33 anos, né? E uma vez me aconteceu em 2020 um acidente, não, 2019. Eu fui passar Natal lá com a minha família e estava voltando, saí da casa dos meus pais 6 horas da manhã, 6h40 aconteceu um acidente comigo e a minha família, tá? E quem viu a condição do carro não acreditava que ali tivesse escapado alguém, tá? Meu filho mais velho que estava lá, que ficou para passar Ano Novo, notícia interior logo gira muito rápido, né? Hoje, na verdade, mas no interior sobretudo. E aí ficaram sabendo, veio lá perguntar de onde eu vinha, para onde ia, identificaram, foram lá comunicar a minha irmã e o meu filho que estava lá, que ia passar Ano Novo. Nisto, a ambulância já tinha nos conduzido para Parnaíba, né, para o hospital mais próximo. E aí, quando ele chegou lá, que ele viu o estado do carro, ele foi chorando de lá até no hospital, no momento em que nos viu vivos. Porque não acreditou que ali tivesse se salvado alguém. O carro tinha uma cerca, né? E o carro pulou por cima, passou por cima desta cerca e capotou 4 vezes. Nossa. Ficou totalmente destruído. E naquele dia era a última sexta-feira do mês, Gani. E aí vem né, as coisas. Eu sempre, como se leu aí na minha pequena biografia, eu faço parte da devoção do Senhor do Bonfim. Mas também faço parte da equipe de liturgia, né, do grupo de leitores e de comentaristas. Então, na última sexta-feira do mês e primeira sexta-feira do mês, como a gente sabe que é uma tradição aqui, né, em Salvador muito grande, eu sempre fiz parte dos comentários de missas lá no Bonfim. Comentário, você fala... É o animador da missa, né? Aquele que faz a introdução para o padre entrar, Sim. faz a introdução para a liturgia da palavra, depois para a liturgia eucarística, anima a comunidade, isto. E aí, naquele dia, nesta última sexta-feira, foi o dia que eu estava voltando para Salvador, no dia 27 de dezembro. E aí, saiu logo no blog lá, olha o nome do blog, Blog do Coveiro. Imagina, né? Que beleza, né? Que beleza. Um abraço pro pessoal do blog do Coveiro. Do Coveiro, de Cocal, no Piauí. E aí, pela descrição, né, que tinha lá, identificaram que era eu. Aí, um amigo meu passou uma mensagem para mim, Bira, a quem eu mando um abraço também aqui, que inclusive perdeu recentemente a esposa. Ele disse, meu amigo... Tu nunca deixaste de passar uma sexta-feira do ano na igreja do Bonfim. E você acha que o Senhor do Bonfim iria deixar a sua vida com a sua família ser ceifada desta forma? Não iria, cara. E, segundo, ele tem um propósito para a sua vida. Você cuida de vidas aqui em Salvador. Você cuida daqueles que foram excluídos, que viviam à margem da sociedade e que dependem
depende, entre aspas, eu digo isso porque eu sempre me acho um representante, Gane, de todos quanto contribuem para com que a nossa UAF mantenha o dia a dia com as portas abertas, acolhendo e assistindo aquelas crianças. Então, eu digo, eu acredito muito nisso, entende? Eu acho que realmente Deus tem um propósito, e aí é o meu ministério, e eu faço com muito amor. Eu digo, hoje eu sou, inclusive, divorciado, né? E aí, Gane, até olhando um pouco para a vida de pessoas, né, que também se destacaram muito na vida, no trabalho social, a exemplo da nossa Santa Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Você conheceu a irmã Dulce lá? Conheci a irmã Dulce, tive a honra de conhecer a irmã Dulce. De conversar assim, aquele papo? Não, eu conheci na época, assim, eu a vi, eu não tive pessoalmente com ela, né? Na época eu morava no bairro do Palmiúdo, presidente da Associação de Moradores, desta pastoral e tudo, então o padre, na época lá, padre André Seltan, a quem também eu mando um abraço, está fazendo agora no mês de julho, 60 anos de vida sacerdotal, né? Ou seja, o padre deve ter uns 80 anos de vida. Tem 87 anos. 87 anos. Isto. E ele é belga, né? É da Bélgica. E aí, ele todo ano, no novenário de São João Bosco, que é o padroeiro lá da paróquia do Palmiúdo, ele fazia uma caminhada, né? Matinal, saía da paróquia por volta de 5 horas da manhã e concluía até o Bonfim, do Palmiúdo até o Bonfim. E sempre que passava lá, fazia uma parada, né? Irmã Dulce, à época, saía na janelinha, que até hoje está a janelinha dela lá, onde foi feito o memorial, e ali acenava, conversava e tudo. Então, eu vi Irmã Dulce nesta condição. Sim, já bem debilitada. Estado avançado já. Isto, do pulmão dela. né? Mas eu digo que então, eu posso dizer que tive a honra de ver uma santa, né, ainda em vida. Em vida. Assim como também eu digo, Gane, que Dona Dalva Matos, para mim, que sou um fervoroso católico, é uma santa também. Porque assim, Dona Dalva Matos, inclusive, é bom registrar que foi contemporânea de Santa Dulce, tá? As duas eram, inclusive, confundidas na Feira de São Joaquim, porque tinham carros iguais, né? Parece que era uma perua. E às quintas-feiras iam lá na Feira de São Joaquim no final do dia para recolher restos de frutas, de verdura, para fazer alimento, comida. Dona Dalva foi reconhecida pela igreja como... Ainda não, mas eu já conversei com alguns padres amigos no sentido da gente começar a fazer um histórico da vida dela, tá? Porque essa mulher também, ela precisa, quem sabe amanhã ou depois a gente dá entrada no processo em Roma de canonização, porque para mim é uma santa. E existe, eu pessoalmente tenho situações na UAF que eu recorri a Dona Dalva Matos, de crianças que foram, uma adolescente que hoje já é de maior, inclusive foi adotada, mas que à época foi desenganada por uma junta médica e deu, digo, prazo de vida para ela. E eu fui lá na UAF, nós temos uma capela belíssima, a Capela de São José, onde estão inclusive os restos mortais de Dona Dalva. E eu fui ali e me sentei, me ajoelhei diante do Santíssimo, ao lado dos restos mortais de Dona Dalva, e pedi a ela, digo, já não basta as marcas que esta menina carrega, que foi uma menina que foi abusada, tinha tanta situação, e eu digo, e ainda ter que pagar com a própria vida por conta desta doença incurável. Olhai por ela. E essa menina, graças a Deus, até hoje é viva, completou 18 anos e próximo de completar 18 anos, Ganem, Jorge e minha querida Bastira, essa jovem foi adotada. Algo impossível, porque assim, entende? 18 anos, a partir de 7 anos, já é difícil, imagina perto de completar 18 anos. Então, para mim, 2 milagres. Um, por ter superado a questão da doença, entende? Que os médicos tinham dito que ela não passaria de 1 ano. Graças a Deus, até hoje é viva. E outra por ter sido adotada. Vou contar uma história aqui, não deveria, não, mas eu vou contar. Porque é uma história que me emociona. Há muito tempo eu me converti à igreja evangélica. Sim. Quando meus amigos da Igreja Universal
os mentores vêm aqui, eu sempre digo para eles que eu sou um evangélico desviado. Eu fui para a igreja evangélica muito mais pelo entendimento da Bíblia, que eu achava muito mais fácil o diálogo, o dialeto do que na igreja católica, que eu não compreendia. Por exemplo, coisas que eu não compreendia que você me fala, que outros falam. No fim da vida de meu pai, nós descobrimos, depois do falecimento dele, horas depois, que ele guardava uma foto de Irmã Dulce. Meu pai sempre foi um homem muito cético em relação à religião. De origem libanesa, de descendência primária libanesa, ou seja, o primeiro filho oriundo de um casal libanês no Brasil. A relação dele com Deus era uma coisa muito implícita, somente dele. E a gente não tinha esse entendimento. Ele não ia na igreja, enfim, ele tinha a forma dele. A forma que a gente dele se comunicar com Deus, né? Mas ele, no final da vida, ele tinha uma foto de Irmã Dulce guardada. Olha só. Na gaveta da mesa de cabeceira dele. Independente da minha condição de religião, eu vou tentar não me emocionar, estou falando de uma forma para não me emocionar, eu adotei Irmã Dulce. Independente de hoje ser um homem batizado na igreja evangélica. Eu sou batizado. Eu tenho Irmã Dulce me acompanhando para honrar meu pai. Eu sei. Para poder honrar meu pai. E essa fé que ele tinha. Porque a gente não sabia até que ponto meu pai... Como é que ele enxergava, como era o bate-papo dele com Deus. Que telefone ele utilizava. Se era do axé, se era do evangélico, do espiritismo, enfim. Mas eu tomei isso como premissa para mim. E hoje sou partícipe da obra de Irmã Dulce. Perfeito. Eu estou dando meu testemunho aqui para falar sobre fé de um homem que para todos nós era ateu. Eu sei. Mas que tinha memória afetiva, né? Isso é uma coisa que me marca muito. Muito mesmo. Por isso que muitas vezes eu fico à distância de não querer frequentar, porque pela emoção, pela situação. Mas vou em Irmã Dulce sempre que posso. Vá. Sempre que posso eu vou. Aí você fala assim, mas Gani, por Irmã Dulce, pelo que ela representou para meu pai. Que foi um homem probo, um homem sério. E se para ele tinha valia, quem sou eu para dizer que não tem valia? Verdade. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso? Eu vou, não entendo nada, continuo sem entender nada. Mas eu sento ali e falo assim, Irmã Dulce, estou aqui representando meu pai que está aí com você, espero que esteja com você, mas estou aqui nessa representação. Se por um acaso eu tratar você de uma forma que você acha não condizente, me perdoe, é porque a minha instrução tem sido de outra forma, apesar de que os evangélicos dizem que eu sou desviado. E os católicos dizem que eu sou evangélico. Então eu estou nesse meio termo de acreditar. Mas quero deixar esse testemunho aqui sobre Irmã Dulce. Gani, eu diria diante do seu testemunho, muito bonito e emocionante. A gente se emociona realmente também com ele. Eu costumo dizer sempre que assim, infelizmente, tanto de um lado quanto do outro, existem aqueles que fazem pré-julgamentos, né? E se acham que eles somente, pela forma como eles são, como eles exercem a sua fé, que serão salvos, né? E Jesus Cristo, a gente vai observar, ele nos seus ensinamentos, ele diz exatamente o que você faz, né? Ele diz assim, basta a gente crer em Deus, né? Por exemplo, nós na Igreja Católica, na hora, antes de recebermos a comunhão, nós dizemos uma palavra: Senhor, eu não sou digno de receber, mas direi uma palavra e serei salvo. Às vezes o homem, né, o ser humano, da forma macro, ele pode viver da forma que ele viver. Mas se ao final da vida, digamos, aos olhos de Deus, porque quem somos nós para julgar a pessoa? Né? Dizer, olha, Gani é quem vai ser salvo porque Gani é muito certinho, ele vive. Quem somos nós? Eu digo, Deus, a ele cabe tudo. E a ele, né, no Salmo 91, diz, ele é quem nos sonda, é quem nos... Então, nossas ações, muitas vezes, assim como tem católicos também, que às vezes vão para a missa, né, e chegam lá, fica durante a missa, nem participa da missa, mas fica o tempo todo lá, rezando o terço,
E a missa é missa, terço é terço, são coisas diferentes. Quem vai para a missa tem que ir para participar da missa, da mesma forma quem vai para o culto, vai para participar do culto, para ouvir a palavra, para refletir, junto com o pastor, assim como junto com o padre e tal. E quantos evangélicos, quantos católicos, tá, que se acham os perfeitos, as perfeitas, vão e estão naquele ambiente ali, não fazendo verdadeiramente a oração, não estando em contrito naquele ambiente, mas estão ali observando a roupa que a pessoa que está ao seu lado está, a forma que está vestida, e não sei o que tem lá. Então, assim, eu acho que é é por isso que eu falei também, Gani, que Dona Dalva, para mim, é uma santa. E eu, na minha fé, né, nas minhas orações diárias, todos os dias também, eu invoco Santa Dalva Matos. A igreja tem conhecimento, pelo menos, das ações dela perante... Olha, a igreja particular, eu digo assim, a igreja particular de Salvador, sim, né, de Salvador, porque Dona Dalva, né, a obra dela foi plantada, tá, e os frutos todos em Salvador e para o estado da Bahia. Outro dia eu ouvi da secretária estadual de Ação Social, nossa querida Fábia Reis, no encontro que teve lá na UAF, ela me cumprimentando e falando, e reconhecendo o trabalho da UAF, né, e dizendo, e que sabe por que não dizer que a UAF realmente faz um trabalho que assiste, que atende ao estado da Bahia. E é verdade. A UAF, claro, ao longo desses 66 anos, eu diria que centenas de milhares de pessoas do estado da Bahia todo passaram pela UAF, né? Então, tem conhecimento. Agora sim, como Dona Dalva, né, eu já disse lá atrás, não era religiosa consagrada, ela era uma leiga, né? Não teve muito, né, eu hoje que estou buscando, né, ver se a gente, até porque a minha gestão é uma gestão um pouco de reconstrução, né? Infelizmente aconteceram o fato, depois de Dona Dalva e a gestão do Josias, que eu não vou entrar aqui no mérito, não compensa, não vale a pena. Não vale. Exato, entende? Mas eu estou, essa gestão que eu digo assim, de reconstrução, e a gente está buscando agora começar a fazer o levantamento histórico de Dona Dalva Matos, para quem sabe, para um futuro ingresso de um processo, né, junto, né, aos órgãos competentes, que aí eu vou buscar também por onde é que primeiro tem que passar, onde é que tem que dar entrada, porque tem que ser realmente um processo de forma muito, muito bem elaborado, né? Meu amigo Bruno chega lá junto, não chega? Chega. Meu amigo Geraldinho também chega lá. Geraldinho, meu Geraldinho. Geraldinho é meu irmão. Pois é, Geraldinho é meu amigo também, viu? Meu amigo Jerônimo tá chegando lá também. Rapaz, infelizmente eu até tenho buscado muito, tá? Porque assim, eu digo, Gani, que o trabalho que a UAF faz é um trabalho apartidário. Claro. Entende? Eu digo, olha, ao longo de 66 anos, quantos governadores, prefeitos passaram por Salvador, pela Bahia? A ajuda social, entende? Que independe, independe de lado, de partido, dessas coisas. Mas infelizmente, eu diria, ajuda. Já bateu na porta lá do meu amigo Jerônimo? Em todos os governos do PT. Mas todos. Você esteve lá conversando com o Jerônimo já? Nunca tive a oportunidade. Eu sim, inclusive, o nosso hoje ministro da Casa Civil, né, lá da Presidência da República, Rui Costa, morador do bairro da Liberdade, sim, é bom frisar isto, eu que ele fala com muito orgulho, viu? Exato. Bati na porta várias vezes enquanto governador nos 2 mandatos. Infelizmente, nunca tive a oportunidade. E nenhum deles eu desafio. Pode dizer, não fomos porque Josias, não. Jerônimo, a mesma coisa. Inclusive, Geraldinho é meu amigo pessoal, o encontrei recentemente na Sinduscom. Conversamos, ele até disse que ia lá. Vá mesmo, amigo, vá. A UAF precisa de você. Vai. Viu? E aí, é mais assim, por outro lado, reconheço que quem me deu a mão diante das dificuldades que a UAF teve foi o meu amigo pessoal, que por sinal é aniversário dele agora no dia 17 de maio, lá na UAF inclusive. Não vai convidar ninguém.
O nome da ninguém. É Bruno Reis, tá? Na gestão de ACM Neto, ele me levou a Neto e desde então Bruno abraçou a UAF, assim como abraça também, né, as instituições Vou de levar Salvador. você a todos os lados. Me leve. Acho que... Porque você levando o acho que é uma Josias, você coisa está maior. levando a UAF. Isso. Levando a UAF, você está levando as crianças e adolescentes que precisam do Josias, que precisam do governo, que precisam da prefeitura, que precisam dos políticos. Porque isso é fazer política. Precisa do administrador público, né? Não Entende? estou falando nem político. Exato, Precisa exatamente. do administrador público. Perfeito, O administrador perfeito. público é quem tem Me a ajude, condição. Gani. Me ajude a Vou lhe levar. ajudar. Bruno, viu? você já está lá, Sim. vou lhe ajudar em essa com parte, Jerônimo. até porque ressalva se faça. E Sim. eu preciso dizer isso, porque aqui a gente também é a parte Sim. O governador Jerônimo é um cara muito sensível. a essas Não, coisas. eu já tive, e aí, como diz, né, dá César o que é de César. Eu, por exemplo, com Jerônimo, eu já tive em eventos públicos, mas você percebe que ele é uma pessoa, e sabe realmente também da Ele origem é uma pessoa dele. do povo. Entende? Do povo. Exatamente. Não vou ficar aqui dizendo, não, Não, sem dúvida. Bruno é sim, meu sim, amigo, mas sim. Jerônimo é meu amigo. Sim, eu sei. um Então, cara do povo. eu tenho uma perspectiva muito boa da gente estreitar também esta relação com o governo, agora no governo de Jerônimo. É bom Entende? Claro, para tirar todo mundo. vulnerabilidade. Sem é um negócio dúvida. que... E a UAF, Gani, tem um potencial que você não imagina. Entende? Ô, Josias, só em você dar esperança Sim. a uma vida. Sim. Só em você. Porque, meu irmão, eu tava pensando isso hoje de manhã, tomando café. O meu diretor que esteve aqui, antes dele chegar até. Porque todo dia a gente acorda pensando na nossa perspectiva de vida. Isto. E de que forma a gente vai provir para botar a comida em casa. Perfeito. Muitas vezes somente para Perfeito. nós mesmos. Perfeito. Imagine você não ter essa perspectiva do dia seguinte. Sem dúvida. Imagine você acordar É. e não saber o que você tem. É. De você se sentir à margem da sociedade, não como marginal, mas como um excluído. Gani, isso me emociona até, essa Rapaz, tua um fala, negócio entende? mas imagine, e eu estava citando uma coisa tão simplória em outra oportunidade aqui, que com uma amiga, como é o nome dela, Bart? Lá de Camaçari, como é, Jorginho, o nome dela? Hein? Não, Dea. Dea Santos, não foi? Dea Santos, tá dizendo para ela, são pessoas que não são visíveis perante os olhos da sociedade. As pessoas, você passa por essas pessoas, Isto. é como se elas não existissem. Isso me emociona que se fala, porque assim, você traz aí, eu já passei por esta situação na UAF, que a UAF é uma família, e é uma família grande, né? Porque assim, para além das 82 crianças que nós acolhemos hoje, tá? Nós temos funcionários, as educadoras, que exercem o papel de mãe na vida dessas crianças, que trabalham em regime de plantão, tá? Então imagina, Gani, o que é você sustentar uma família deste tamanho diariamente, de tudo quanto nós, né, que temos nossa família individual, e sabemos o quanto nos custa diariamente, né, o que você acabou de dizer. Eu já cheguei na UAF e assistente social chegar para mim para dizer, Josias, hoje nem ovos nós temos para dar para nossas crianças. Nós vamos fazer o quê? Eu sentei na minha sala e comecei a pesquisar e tudo. Então, é impressionante porque assim, eu digo, por isso que eu disse anteriormente, é um solo sagrado. Eu digo, Deus é providente. Deus sabe a quem Deus entrega sabe, a cruz. Deus sabe, entende? E aí, Gani, quando foi no início da tarde, me apareceu uma doação. E é um canal de televisão. Me ligou, inclusive, naquele dia, porque tinha a redação designado para que aquela TV procurasse instituições em Salvador que estivessem passando por maiores necessidades. E aí escolheu a UAF, entende? E através daquela matéria vieram tantas doações, tanta coisa, cara. Porque o arroz e o feijão. Meu amigo,
A falta Arroz do ou feijão, arroz, feijão. Gane, leite de fórmula, porque quando nós temos muitos recém-nascidos, então o recém-nascido, a partir do momento que ele sai, né, do leite materno, ele tem que ir para o leite de fórmula. É caro. Muito Não. O NAN 2. Muito caro. Fraldas, você sabe quantas fraldas por mês nós gastamos lá, Gane? Em torno de 8.000 fraldas. Todos os meses. Não tem uma parceria com uma dessas empresas Não grandes, temos, não temos. Eu quero fazer um apelo aqui através da audiência, tá, da Rádio Alba. Deixa eu botar aqui que eu quero botar também no meu Instagram. Isto, da Rádio Alba, que empresários aí na área de alimentos, de laticínios, enfim, que procurem a UAF, tá? Façam doação, porque você fazendo doação, você está sendo um parceiro, você está contribuindo com crianças e adolescentes. Acesse o nosso Instagram, @OAFSalvador, e seja um parceiro, seja um colaborador, seja um doador da nossa OAF que precisa diariamente sustentar 82 crianças e adolescentes. Eu estou falando de crianças. Contando com as educadoras, vai para 150, 160. Então nos ajudem. A UAF precisa muito de vocês. Vamos botar essa comida na boca de quem precisa. Amém. Né? Amém. Precisa, exatamente. É fato isso. É fato. Isso é uma coisa que é cotidiana, viu? Cotidiana. Cotidiana de domingo a domingo. Gane, nós por exemplo, passamos aí pela pandemia. Todo dia. Bartira, nós passamos agora pela pandemia. Durante a pandemia, quem tem escritórios, os advogados, contadores, tal, isso, aquilo, eles fizeram o quê? Escritórios virtuais, né? E foram trabalhar de forma virtual. Posso contar uma coisa? Mas Você a sabe UAF disso? nunca fechou as A portas. advocacia também passou necessidade em alguns momentos. Não, eu estou dizendo assim, mas... Não, só para você entender. Sim, entendi. Se a advocacia passou a dificuldade... Imagine, ó. exato, que não pôde, em momento nenhum, fechar as portas. Eu não deixei, Gane. Ao longo de todo o período mais crítico, então não vamos dizer que a pandemia já se foi, né? A Covid já se foi. Não, ele está aí, tá? Né? Leve por conta das vacinas, enfim e tal, mas está aí. Mas aquele período mais crítico, eu nunca deixei, muito pelo contrário. Eu ia às vezes de domingo a domingo. Deixa eu Porque fazer às uma vezes... pergunta religiosa. Claro. Você achou que o Covid foi... Eu já ouvi isso de diversos líderes religiosos. Sim. E de religiosidade. Você achou que o Covid foi uma obra, uma ira de Deus perante os homens? Rapaz... Pergunta de conversa de amigo, sim, né? Sim. Gane, eu não atribuo não, porque assim, Deus, ele não faz mal, ele não é vingador, né? Ele só faz o bem. Agora, as pessoas devem refletir sobre seus atos, sobre suas ações, né? É isso que as pessoas precisam, na verdade, entender. Mas Deus não. Eu não, de forma nenhuma, eu atribuiria isto a qualquer outra pandemia, qualquer tipo de situação, né? Por exemplo, as pessoas gostam, às vezes, atribuem muito, né? Olha, e isto nos momentos de dificuldade, né? Aí, oh meu Deus, por quê? E logo comigo, tal, isso, aquilo. E nos momentos de abundância, Deus não existe, né? Enquanto deveriam realmente reconhecer, porque tudo que acontece na nossa vida, tá? Imaginamos, infelizmente, agora, olha o que está acontecendo aí, de um lado pessoas morrendo, né, submersas na água, de outro lado morrendo por falta de chuva, né? E às vezes as pessoas ainda atribuem, é porque num lugar que está morrendo de seca... É a ira de Deus. Entende? E aqui, não, gente, que é isso? Deus é Deus, e Deus... criou, na verdade, o ser humano de tal forma, com tanto amor. O ser humano é que não sabe amar ao próximo, né, na forma que Deus nos ensinou, né, no maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E às vezes, graças a Deus, nesse momento agora, a gente está vendo tanta solidariedade, tá, de pessoas que têm contribuído pelo Rio Grande do Sul. Não poderiam fazer isto no cotidiano. Mas a solidariedade do ser humano né, só se mostra na desgraça. Só se mostra na desgraça, entende? Pelo menos eu vou falar uma coisa assim, graças a Deus que se É mostra. verdade, graças a Deus. Aqui nós temos um amigo, irmão do meu diretor, Almir Pereira, que também foi ordenado e também nessa condição. Quando ia ser ordenado,
padre. Vou colocar assim porque eu não entendo as hierarquias. Sim, as etapas. Ele também se apaixonou e não foi. Eu não sei se ele tá aí na casa. É? Se ele estiver nos ouvindo, se ele puder dar um pulo. Dá um pulinho aqui, pronto. Porque acredito que vocês sejam da mesma época. Eu acho, né? Pode ser. Tá maluquice. Sim. Mas quem a história sabe? dele também é bacana nessa relação. Maravilha, entendi. Mas é uma pessoa, não é porque tá falando aqui no ar, não. Sim. É um cara genial. Maravilha. Hoje é publicitário. Sim. Pai de, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos. É? Se não me engano. Foi menos aprontou do que eu, né? Acho que o papai dele teve menos filhos. É verdade. Como é que você chegou ao AF, José? Então, você vem de lá. Sim, vim de lá. Mas aí você chega lá como colaborador. E chego lá como vocacionado, né? Para ingressar. Vocacionado. Isso, para ingressar na Companhia de Jesus. Depois desisto. E aí vou estudar, fiz o curso, sou também corretor de imóveis, né? Inclusive com o Cresce bem antigo, lá tirei meu Cresce em... Cresce aqui número? 9486. 9486? É isso, 9486. Deve estar o que hoje? Nos 100 e alguma coisa? Rapaz, eu acho que por aí. Meu Cresce porque o antigo. ABS está em 78? Eu acho que o Cresce também é por aí. Eu acho que é. Mas meu Cresce é bem antigo. E aí fiz curso de corretor, né? Saí, desisti, porque eu, como é do Maranhão, e o meu vínculo em Salvador, estar em Salvador, era por conta da vocacionada, né? Para a Companhia de Jesus. Desisti, tive que me desligar, então, da companhia, e aí ir atrás me sustentar. Aí fiz o curso de corretor, fui trabalhar como corretor, depois me casei e tal. E aí saí da UAF, né? Casado, corretor de imóveis. Minha ex-esposa, à época, trabalhava lá, era diretora da escola Nossa Senhora Nazaré. E aí, mas nunca rompi o vínculo, né, com a UAF. Então, em 2011, eu retorno, sou eleito, porque a UAF ela é constituída por associados, né, que elegem a sua diretoria, né? Tem o diretor-presidente, diretor-secretário de educação, conselho de administração, conselho fiscal, e todos são eleitos, né? Sim. Então, em 2011, eu sou eleito diretor-presidente, estou concluindo a minha 3ª gestão, e aí, seguindo este projeto, esta missão aí que Deus me confiou, com muita humildade, né? E dizendo aos meus pares que, enquanto eles quiserem que ali eu esteja, que assim seja feito, né? A vontade dele, a vontade de Deus. Você está há quanto tempo já nessa condição da presidente? Há 12 anos. Há 12 anos. Estou concluindo agora a minha 3ª gestão. É uma gestão de 4 anos, né? São gestões de 4 anos. Isso. Então, em dezembro agora eu concluo a minha 3ª gestão, né? E aí, vamos ver. Você chegou o quê? Com os 40 anos você estava à frente da UAF? Exato. Hoje eu tenho 54, menos 12... 42 anos, né? Tô mais careca, cabelos brancos, né? Tinha mais cabelo, é? Tinha. Se você ver minha foto lá, 12 anos atrás, você vai ver, Jazinho, essa pessoa aqui é você, Jazinho? Peraí, o Jorginho tá fazendo... Fale. Entendi. Porque você tá assim, eu não consigo entender, entendeu? Não dá. Porque eu tô ouvindo Josias, aí você fala... Fica parecendo que você tá tendo um AVC e tá bem. Rapaz, quer levar? Pode levar. Levo? Mas Jardinho, a pessoa foi uma figura, Ave Maria. Já tem uma relação com a igreja. Deve lá também, viu, na Rádio Céu, pra gente divulgar o nosso forró, que daqui a pouco falar aqui, né? Amigo do Padre Aderbal. Grande Padre Aderbal, com certeza. Ali é um ícone em Salvador, né? Que deixou recentemente a rádio, também a paróquia de São Pedro, né? Naturalmente, por conta da idade, né? Mas que tem o seu legado, isso a gente não pode negar, né? Somente o Padre Aderbal, com a obra de Deus, a cruz que tem que carregar, carregou. Jorginho tem que carregar. Eu não vim para ser diácono, nem sacerdote. Então leve Josias. Vamos lá, viu? Vamos, leve, Ave Maria. Porque essa cruz é sua. Mas eu digo uma coisa, assim, pelo que eu tô observando, Gano, você tem uma equipe maravilhosa aqui, Ave Maria, Rapaz, viu? Aqui. A nossa querida ali também, olha que vive ali nos bastidores, mas que é autora também de tudo que acontece aqui, com certeza, querida Bastilha, que é uma pessoa que eu reverencio, não somente ela, mas toda a família, Rebeca, minha querida amiga,
tá? Rebeca nunca Ave veio Maria. aqui. Já convidei umas 10 É mesmo? vezes. Rebeca, mas também Nunca ocupada, quis vir né? aqui. Convidei 10 vezes. Futura doutora Rebeca, né? Doutora Rebeca, eu convidei, Isso. já mandei É mesmo? convidar. Mas aí eu ouço, Gani, ela não pode vir, não. Mas na UAF vai, viu? Na UAF ela vai sempre. né? Vai sim, vai. Não, É uma das nossas isso aí. madrinhas, inclusive. Isso aí. Tá? Breninho Aqui, mesmo, quando ó. vai lá. Breno, a última vez que teve lá, quis levar uma criança da UAF, né? Aqui. Né? Aqui, Breno, a última Martinha vez bota pegou. gosto E até ruim. hoje fala do nome dessa criança. Então, pra você ver, né? Ele. Você tem moral, ô Josias. Aqui bota Isso gosto não. ruim. Eu falo, Batira, vamos tentar falar. Não consegue, Gana. Tá difícil. Não dá. Aí eu fico, mas rapaz. Aí eu fico, rapaz, que dificuldade. Agora, engraçado, a forma até. Ela é baiana, né? Baiana de. Baiana de Uauá. É, Uauá, terra do Andava bode. lá em Uauá. Terra do bode. Do bode. Tinha uma estradinha de terra. Ó. A meleca caindo aqui, aquela barriguinha cheia de areia. Que ia comer areia. Ela e Rebeca de andar Eu sei. de verme, as duas descalças, andando. Mas Essa é boa. então se viveram desta forma, nós temos algo em comum. Nós temos algo em Você comum, também porque foi dessa também forma? foi dessa forma lá Andava no Maranhão. descalço. Sim, com certeza. Sem meleca dúvida, sim. A remela no olho. Tomando banho lá naqueles poços de água onde os porcos também tomavam banho. Que beleza. Pois é, né? Vamos tomar banho na piscina dos porcos. Entendeu? Então talvez por isso que hoje a gente nós enfrentamos a pandemia toda sem pegar, porque o anticorpos da gente é, né, bem fortalecido, já bem fortalecido. resistente a tudo, né, Batira? Tá vendo como isso Sabe? faz bem? Mas né? depois da sua vinda aqui, ó, carne de bode. Carne de bode é uma É a melhor carne de bode que tem. É mesmo? É. Então eu vou lá, viu, Batira? Vou lá comer. Rapaz, eu viu? Ave Maria. nunca É mesmo? vi essa carne de bode. É mesmo? Vamos. Tá Pra bom? você vai fazer. Agora, Rebeca vir aqui, Rebeca não vem. Nunca. Eu sei. Mas aqui, assim, fora a brincadeira, somos 3 Sim. dentro da rádio, mas por mais que o ambiente seja sério, eu sou uma pessoa muito séria. eu sei. Mas a seriedade vai da construção da ideia. Sim. Passei a ideia, acabou o problema. Perfeito. Porque eu não estou lidando Perfeito. com nenhum adolescente, nenhum Claro. amador. O Jorginho tem 25 anos de rádio, não veio para cá comigo. Sim. Ele começa na rádio, ele é programador, ele é locutor, ele Sim. é comunicador. Bartida está conosco há quase 4 anos. 4 anos, né? 5 anos já? Nessa função de produção. Veio oriunda da TV Alba, que é Sim. a nossa co-irmã. E Isso. veio para cá porque a gente precisava de um quadro qualificado e ela veio Sim. para poder Sim. para poder encaixar nessa necessidade. Eu aqui talvez seja o menos qualificado de todos. Estou imbuído De no forma papel nenhuma, de que é isso. apenas Sei. eu faço um embromation. Que é isso, Gana, eu posso te Finjo dizer que uma sei as seguinte, eu coisas. posso te falar uma coisa, já dei entrevista em várias emissoras, né, de rádio, TV e tudo, mas assim, olha, você inclusive com o seu jeito de ser, isto deixa o ambiente leve, né? Deixa o ambiente, rapaz, é impressionante, que eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque às vezes assim, as pessoas hoje não, terminam se habituando, se acostumando, às vezes com a televisão, com as câmeras, com a coisa e tal, mas não é fácil não, Gane. Não é fácil. Aqui é Você se fácil sente, porque assim, eu demais estou mesmo. aqui, mas quantas pessoas eu sei que estão aí neste momento nos ouvindo, né? E é a forma como você conduz o programa, como você começa. Rapaz, isso é fantástico. Olha, eu tenho que bater palmas aqui no microfone, Isso que é aí- para todo mundo ouvir, pra você. tá? E saber que eu estou diante de um radialista, talvez das melhores, dos melhores Você está lidando com categoria embromation. de Salvador, viu? Meu é embromation sério, é para bom. você A é gente bom vem demais. aqui no embromation, vai. É porque a gente perde a vergonha. Eu sou o cara que entra no avião. Eu sei. tava voltando de uma viagem que eu fiz. E aí entrou eu e um outro gordo. O outro gordo entrou e ficou calado, sentou na cadeira dele. Eu, despachado, falei assim, ó, falei alto. Todo mundo no avião riu. Aí o gordo tá sentado do meu lado, eu botei meu cinto com o Eu alongador. sei, sim. E o gordo tá ali, ó. Tentando. Puxando a barriga, eu chamei Um alongador pra ele também. Comissário, consegue um alongador pro gordo ali que ele tá.
O cara ficou vermelho. Ele não sabia onde enterrava. A cara. É impressionante, O povo me futucando. Eu tô vendo o cara passando Pois é, necessidade é. Cara, e Verdade, ele é. puxava a barriga, o cinto doía, e ele, ó, dura. Eu não consegui. Pra ele também. Aí a gente vem pro rádio aqui e faz um bromeixo. Não, você faz um programa muito bom, de forma descontraído, de forma séria, aquilo que você mesmo disse aí, né? Às vezes a forma como a gente faz, Gani, infelizmente somos às vezes confundidos, né? Porque às vezes você tem o seu jeito leve de ser e às vezes as pessoas, pô, Gani é um cara muito pra frente, muito... Não. Entende? A mesma forma sou eu também, né? Você disse lá no início da nossa entrevista, Josias, eu não consigo inclusive entender como é que você que lida, né, com uma situação, uma problemática tamanha e consegue expressar este sorriso, né? Isto é o jeito de ser da gente. Então, quando nós somos, Gani, né, não adianta, eu digo, quem faz de forma diferente faz por aparência. E logo, como diz o ditado, a máscara cai. Verdade. Né? E nós que somos realmente e vivemos com esse jeito de ser, podemos até por alguns, né, sermos, como é que se diz, mal interpretados, mas assim, o problema não é nosso, o problema é dele, porque nós somos desse jeito, né? Aonde eu chego, eu cumprimento, eu abraço, eu digo, eu graças a Deus, Gani, e tenho muito orgulho de vir de onde eu vim, de uma família muito humilde, isto eu não nego, eu carrego, eu acho que realmente precisamos estar sempre valorizando e reconhecendo as nossas origens, porque eu acho que isso nos engrandece cada vez mais. Nos engrandece no sentido de fazer com que nós sejamos cada vez mais valorizados. Porque às vezes pessoas que vêm, como eu conheço lá no meu interior, quando a gente chega lá, Gani, nós fazemos questão. Hoje meus pais moram na cidade, mas todas as vezes que nós vamos lá, fazemos questão de irmos lá no interior, aonde nós fomos criados. E amanhã mesmo estou viajando para lá, para passar o Dia das Mães com a minha mãe. Lá no Maranhão. No Maranhão, né? Bacana. E aí faço questão de ir. Rapaz, isto para as pessoas lá, os nossos contemporâneos, que ainda permanecem lá naqueles povoados, não tem valor, isso para eles não tem preço. Da mesma forma que para a gente também, entende, Gani? Porque assim, a satisfação deles, às vezes, pegar um frango e matar na hora para comer com a gente com eles ali. A gente acha que muitas vezes não há alegria na simplicidade. Entende? Demais. E aí, Gani, eles falam, olha, os filhos de Raimundo, que eles fazem, meu pai, o apelido é Raimundo Xixico, né? Os filhos, Raimundo chegou aqui puxando a cachorrinha com 10 filhos. E hoje os filhos doutores chegam aqui e não tem frescura nenhuma, desculpe o termo, não tem frescura nenhuma, chegam e abraçam todo mundo, e não tem esse negócio. E eu acho que é assim que tem que ser, cara, porque às vezes as pessoas, eu digo, a gente tem maus exemplos que às vezes foram, e aí quando chegam lá, às vezes passam por alguém e se finge que não reconhece aquela pessoa. Aquilo é tão doloroso, né, porque pô, pessoa foi criado comigo. E ele disse, mas infelizmente isso a gente vive em todos os níveis, em todos os meios, em todas as... Mas eu faço questão, Gandhi, aonde eu estiver, eu digo sempre, eu posso alcançar o status que alcançar, ocupar o cargo que eu ocupar, eu nunca irei deixar de ser o Josias que sou. Lá mesmo na UAF. Eu já ouvi isso, inclusive, de repórter. Que ele fala, Josias, você tem um jeito tão diferente de ser de determinados outros gestores, porque assim, tem gestores que para a gente chegar, para a gente marcar uma entrevista, é uma burocracia tão grande, e você é de uma acessibilidade, então você... Eu digo, pois é, mas é assim que tem que ser. Eu lá com os meus funcionários, meus colaboradores, não gosto nem de usar esse termo, funcionários, são meus colaboradores, desde a dona Mary... aos porteiros, todos, eu digo, na condição humana,
não existe diferença nenhuma entre o Josias, por estar na cadeira do presidente, e Dona Meire, que está lá cuidando, muito pelo contrário, talvez Dona Meire tenha dentro da UAF muito mais valor ainda do que o Josias, porque ela que varre os espaços, ela quem limpa os móveis onde Josias ocupa e tal, isso que talvez tenha mais valor ainda do que eu. Precisa desses ambientes, Josias precisa desses ambientes, porque assim, Josias lida, recebe autoridades, recebe, a gente naturalmente precisa receber todo mundo também bem, né? Verdade. De forma a acomodar todas as pessoas, mas graças a Deus eu digo, não faz diferença nenhuma, minhas portas estão sempre abertas. Eu digo naturalmente, tenho uma secretária, por uma questão de organização, de otimizar o tempo, de agendamento, dessas coisas, mas não que seja por conta de dificultar o acesso das pessoas ao Josias, de forma nenhuma. Ô Josias, das pessoas que passaram ao longo do seu período na presidência, desses 12 anos aí que você está na presidência, tem cases de sucesso, exemplo? Gane, eu tenho um menino que completou 18 anos, uma menina que foi pro balé, não sei aonde, que se formou. Você tem esses cases? Tenho, sim, perfeito, e vou dar esse exemplo aqui com muito orgulho, tá? Inclusive, porque por conta, eu vou receber o título, né, de cidadão baiano, né, aí de autoria do nosso Luciano Simões Filho. Isso, meu grande amigo, um grande deputado, né, tá no seu terceiro mandato. E aí, a minha secretária, juntamente com a minha equipe de colaboradores, estão preparando várias coisas e tal. E aí, dentre elas, contactaram com uma jovem, hoje está com 20 anos, que ela chegou na UAF com 11 anos, tá? Junto ela mais 9 irmãos, com ela 10. Morando na UAF. Vieram para morar na UAF, tá? Depois, os outros irmãos voltaram para a família, para a mãe, e ela me pediu para ficar lá, porque queria estudar e tal, isso, aquilo, enfim. Mesmo enfrentando algumas questões junto, infelizmente, ao Ministério Público e tal, que às vezes, não, mas se você está descumprindo a ordem judicial, não sei o que tem lá, que às vezes as pessoas têm, às vezes, um olhar muito legalista, né? E às vezes a gente precisa, nós também somos do direito, operador do direito, e a gente entende que o direito ele foi feito pelo homem, tá? Então ele não pode estar acima do homem. Nós precisamos, na verdade, entender o direito e sermos flexíveis, sermos humanos, e analisarmos e olharmos com esse olhar humano. E aí tudo bem, mas eu tenho certeza que se eu for preso, eu irei da mesma forma ser solto, porque ser preso por fazer o bem eu nunca vi, tá? Eu nunca vi, mas enfim, eu estou agindo porque, tá, enfim, essa menina, e hoje ela é uma profissional, que aqui também dou minhas palmas, meu elogio, que é o projeto Neogibá, né? Ela começou lá na escolinha de violino de papel. Hoje ela é violonista profissional, tá? Já fez turnê, inclusive, pelo Nordeste, acabou de chegar do Chile e vai tocar, tá? Que era surpresa. Mas aí deixou de ser surpresa para mim, porque minha secretária tentando falar com ela e não estava conseguindo, e depois alinhar a agenda, porque hoje ela, inclusive, ela dá aula, né? E aí depois ela passou a mensagem no meu privado, diz: meu pai... que ela me chama de pai, entende? E todo evento que tem em Salvador, apresentações, ela me chama para ir, na condição de pai dela. Meu pai, eu tenho uma surpresa boa para o senhor. Eu digo: e qual é, minha filha? Eu digo: que eu vou poder ir tocar no dia do seu título. Eu digo: ótimo, que bom. Acabou de ser de surpresa, porque eu não estava sabendo que ela iria tocar no dia que eu iria receber o título, né? Mas é uma menina que a gente tem muito orgulho, porque ficou na UAF, abrimos as portas, deixamos as portas da UAF sempre abertas, completou 18 anos, hoje mora perto da instituição, a instituição dá uma contribuiçãozinha com a questão do aluguel, né, porque o salário dela não é suficiente para ela, é jovem, né, se manter e tal, então, mas fez, inclusive, o segundo grau, concluiu o segundo grau através de bolsa no Colégio Antônio Vieira,
e está, salvo engano, fazendo faculdade de enfermagem. Então, ela é uma... E tem outros casos também, né? Graças a Deus, de sucesso. Agora, assim, muitos, tá? Infelizmente, terminaram não tendo essas oportunidades e continuam até hoje, mesmo com a maioridade, mesmo morando fora da UAF, sendo assistidos pela UAF. Porque é referência de pai e de mãe para eles, entende, Gane? Nessa relação social, vocês assistem, então, depois que chega depois dos 18? Assistimos hoje com cestas básicas, com doações que a gente recebe, né? E que nos ajudam, assim, uma vez a gente atendendo as necessidades da própria instituição, nós estendemos também para eles, porque é aquilo que eu disse, eles continuam tendo como referência de pai e de mãe a UAF, que foram hoje adultos que saíram da UAF por terem alcançado a maioridade, né? Mas, infelizmente, não tiveram uma... Esse acompanhamento psicológico é complicado, né, Josias? É complicadíssimo. A partir muito da complicado. idade que a criança começa, o lugar dela no mundo tem um quê de complicação. Né? Muito, Gani. Muito. Eu digo assim, o social, na verdade, é um desafio na vida de quem está à frente. Diariamente, né? E aqui, claro que assim, nós temos, inclusive, não sei se ele está hoje aqui, nessa vida de sucesso, né? Robson, que ele é cinegrafista aqui da TV Alba, né? Que, por sinal... Quem é, Jorginho? Márcio também, isto. Eu acho que ele está... Robson do cabelo branquinho, grandão, alto. Alto, isto. Foi de lá? Foi de lá. Fez curso, né? Fez curso lá na UAF. Como é curso? Faz curso? Na época, né, na gestão anterior, tinha um centro de formação de jovens instrutores lá. Então, esses cursos que são dados hoje, profissionalizantes, isso, que são dados hoje pelo Senai e Cimatec, todos eram dados na UAF. Você tem convênio lá com o Sebrae? Não, com o Sebrae não. Com o Sebrae não. Não temos não. Por quê? Né? Rapaz, eu aqui, eu digo minha culpa, minha tão grande culpa. Eu, na verdade, não procurei. Nós já tivemos parcerias. Vou te botar em contato com meu amigo Franklin Santos, diretor de atendimento do Sebrae. Pronto. A gente pode, sim. Uma pessoa fantástica e eu acredito muito na formação. Sim. Forma de sustentação da personalidade, do caráter de um jovem. E quantos profissionais hoje exercem a sua profissão? Quantos cinegrafistas hoje estão em todas as TVs daqui? Sebrae, de repente, possa ter alguns cursos, né? Que podem, sim, sejam adequados a capacitar o jovem. Perfeito. Até como sentimento de lugar no mundo, viu, Josias? Exatamente. Aqui vários exemplos. Robson, o Xande do Harmonia do Samba. Xande fez curso de música, de dança. Xande fez curso lá na UAF. Eu lembro de Xande na década de 90. Mas dá ousadia de pelo menos aparecer lá? Infelizmente não. Xande, uma vez eu o encontrei, inclusive, no avião. Eu ia para Fortaleza. Não, me reconheceu. Porque ele tem uma frieza. Xande, eu posso dizer, porque eu ajudei muito. Sim. E aí, quando encontra, fala comigo, porque se não falar também, eu falo, esqueceu, irmão? Exato, é verdade. E eu também posso dizer que eu conheci Xande, tá? Lá no início, quando estourou e tudo, exato, na carreira, conheço. Ia para a UAF dava vale transporte para ele ir para casa. Ele nunca foi lá visitar as criancinhas? Depois que o Josias assumiu, não. E aí, como eu estava falando, eu encontrei... Ele foi? Antes, depois que começou, na verdade, o sucesso não foi. A verdade é essa. Xande nunca ajudou a UAF. Inclusive, teve um documentário aí que foi feito uma vez por uma TV e ele falou da UAF. Ele reconheceu a importância que a UAF teve na vida dele. Eu não entendo essas coisas. Mas ajudar a UAF, Xande nunca ajudou. Isto eu desafio a ele. Se o empresário depois daqui ou quiser ligar para cá agora para desmentir o Josias, pode ligar e a gente vai
conversar ou se quiser ir na UAF. Pelo menos que tenha uma ponta assim de carinho. De carinho, com certeza, com certeza. Aí nesse voo, ele estava indo fazer show em Natal, eu indo para Fortaleza, aí me reconheceu, hoje às vezes eu vou lá, eu digo, vá mesmo, Xande. Eu digo, Xande, nós estamos agora, Gani, todo ano nós fazemos um forró. Vamos ter o forró no dia 8 de junho. Porque ele se tornou evangélico, talvez não... Mas continuei cantando, rebolando mais do que o trem em cima dos trios e tal. Ele né? poderia ir lá pelo menos. Exato. Ou até a imagem dele. Fazer a imagem, exatamente. Até com a imagem dele, isso ajudaria. Por exemplo, nessa divulgação desse forró, que todo ano a gente faz, é um forró com cunho 100% beneficente, tá? Que a gente faz esse ano, inclusive, Gane, o objetivo do forró é pelo menos nós podermos dar entrada para comprar um carro, para transportar nossas crianças para médico, para escola, para passeio, para tudo. Que o nosso carro que faz o transporte é uma Kombi 2012. E a gente pede, assim, se usasse a imagem para divulgar, para tudo, imagina o quanto nós poderíamos, tá, captar pessoas para participarem deste... Utilizar isso, né? Entendeu? Mas, rapaz, é difícil. Ou isso para ele, de repente até pudesse contribuir. Ó, Josias, eu vou contribuir com você. O que está precisando para comprar o carro aí para a instituição? A gente dá uma contribuição. Que não use o dinheiro, que não queira dar. Que pois ok, não precisa dar o dinheiro, exato. não. Compra o carro e dê para a instituição. Até que não queira dar, mas pega sua imagem que vale uma boa grana. Fala assim, amigo, contribua, ajude. É verdade. E aqui, Gani, aproveitando mais uma vez também a grande audiência da Rádio Alba. É pequena, viu, Josi? A audiência é pequena, mas mas com certeza, mas aí as pessoas vão divulgando, né? Entre no Instagram da instituição, OAF Salvador, você que tem contato com esses artistas, com Ivete Sangalo, que tem o Instituto Ivete, com o próprio Xande, Carlinhos Brau, tá? Que inclusive no carnaval agora nós demos, inclusive para Carlinhos Brau, porque a gente também não pode deixar de reconhecer, né? Que Brau é uma figura que tem também muito voltado para o social, ele tem vários projetos, é uma pessoa que a gente reconhece, um ser humano que saiu de onde saiu, das condições que saiu, e ele ajuda muito. Então, no ano passado, nos 65 anos da UAF, Gani, nós fizemos uma placa homenageando essas pessoas, autoridades, pessoas civis, militares, que se destacaram e que se destacam no âmbito da ajuda ao próximo. E aí, consegui no carnaval entregar esta placa para o nosso querido Carlinhos Brau. Não se preocupe com isso aqui não, que isso aqui é só tá? Nosso querido Carlinhos Brau. E aí fiz o convite para que pudesse também ir na instituição. Nós temos lá uma parceria com os meninos da banda Viola de 12. Né? Viola de 12. Viola de 12, sim. Que aqui deixa meu abraço, a Elon, a menininha, todos da banda, que tem um projeto social dentro da UAF, que eles estavam acabando inclusive com a banda e com este projeto, né, que chama-se Violinha Boa. E aí, nós, a UAF, abriu as portas para eles, porque eles estavam numa época aí sem tocar, sem nada, e pagando aluguel no bairro do Palmiúdo, para desenvolver esse projeto com os jovens, que são jovens a partir de adolescentes, a partir de 12 anos para frente. Esses meninos, galera, aprendem desde a construir instrumentos voltados para o samba, que eles, samba raiz, né? Cabaça, violão de cabaça, ukulele, enfim, vários instrumentos aí de percussão. E aí esse projeto nós abrimos as portas, eles chegaram lá com 18, hoje estão com 80 e poucos jovens desenvolvendo esse projeto de percussão. E aí pedi a assessoria de Brau na entrega desta placa que nós pudéssemos trazer Carlinhos Brau para conhecer. Eu tenho certeza que uma visita de Carlinhos na UAF viria também trazer um benefício muito grande e ajudar a instituição a ampliar cada vez mais esse trabalho na área da cultura, na área da dança, na área da música, para jovens e adolescentes. Brau, se tiver alguém da sua assessoria, ou você mesmo ouvindo, ou chegar até você, vê lá na nossa instituição, que vai estar sempre com as portas abertas para você e para qualquer um outro artista, ou jogador de futebol, empresário, enfim, que esteja ouvindo ou que chegue através do Instagram, @OAFSalvador, venha nos conhecer, tá? Contribui conosco. E aí, voltando novamente ao forró, estamos precisando, inclusive, Gani, de bebida. Então, se tiver algum empresário aí que queira patrocinar bebida para a instituição, porque assim, eu digo assim, se o evento é beneficente, se eu tirar 1 centavo da conta da UAF,
perde o objetivo. Sim. Deixa de ser beneficente, Verdade. né? Então, a gente está, né, pedindo, já conseguimos a estrutura, né, os músicos, a prefeitura nos deu a estrutura e as duas bandas, Viola de 12 e Vigílio, tá? No dia 8 de junho, a partir das 13 horas. 8 de junho. Isso, junho. 8 de junho, das 13 às 20 horas, com duas atrações principais, né, já confirmadas, Viola de 12 e Vigílio. Casadinha apenas R$50 e a individual R$30. Mas aí estamos precisando de decoração, de bebida, de comida também, porque já começam aí as festas, e isto, comidas típicas, já começa, né, abrindo aí o mês de São João, que é os santos juninos, santos de festa, de forró e tudo. Então venha contribuir também conosco para que a gente possa fazer a festa, tá, trazendo entretenimento para as pessoas, e ao final nós possamos, com o retorno desta festa, tá, comprar um carro, voltarmos aqui na rádio, nós dizemos, olha, Gani, o que nós conseguimos, adquirimos um carro para a instituição. Quando é a sua medalha? Tá marcado, o título, já, dia 16 de agosto, às 10 horas da manhã, aqui no pleno da nossa Assembleia Legislativa da Bahia. Então também quero convidar aí a todos os soteropolitanos, baianos, né? Aí eu vou poder dizer, né? Deus me livre de não ser baiano, né, Gana? Deus me livre de não ser baiano, não já é? diria Saulo, né? Pois é, né? É isso mesmo. Já recebi no ano passado o título de cidadão soteropolitano, né? De autoria do nosso querido vereador Paulinho Magalhães Júnior, e agora vou receber o título de mais cidadão. conhecido como Super-Homem. Não é? Cara Paulinho do Magalhães é. Meu amigo. Grande figura, viu? Grande figura. Ele, Ângelo Magalhães, nosso diretor de iluminação, que por sinal está... Tá fazendo nada, esqueça. Tá Foi, fazendo Ângelo. nada, tá faltando luz em toda a cidade. Grande Ângelo, nosso abraço. Tá fazendo nada, não tem luz em lugar nenhum. A coisa tá horrível, viu? Atenção, Bruno Rei, vamos ver esse negócio aí. Viu? É o que, Batida? Tá um breu. Não é? Um breu. Tá um Mas breu. tá deixando nossa UAP lá muito bonita, viu? Trocando iluminação. Que iluminação antiga, nem imagina a UAP. Você tá ali na Lapinha. Na Lapinha, na Rua do Queimadinho. É que assim, vamos lá. A Rua do Queimadinho. Eu vou da minha referência. Tem o Caboclo ali pra sair, naquela pracinha. Isto que era o Largo do Queimadinho, né? A pracinha onde sai onde tem Os a ônibus. estátua de Não, ali é a Maria Quitéria. Ali é Soledade. Ali é a Praça da Soledade. Rapaz, então me pegou agora. Onde tem a estátua de Maria Quitéria é a Praça da Soledade. Certo. Aí se você entra ali e desce aquela ladeira Que vai sair no lá Hospital Manoneri, e que tem lá o Neogibá ali, né, Jorginho? Neogibá, exatamente. Pronto, para você passando ali na porta do Neogibá, seguindo, você vai se debater com o portão da UAF. Passa pela fonte, né? Tem a antiga fonte do Queimado, que chama Fonte do Queimado. Então, a pracinha, que era o Largo do Queimadinho, tá? Nós conseguimos, inclusive, no ano passado, em homenagem aos 65 anos da OAF, homenagear a fundadora da instituição, a professora Dalva Matos. Então, hoje é Praça Professora Dalva Matos, né? Bruno Reis inaugurou, eu fiz a solicitação e atendeu. Então, fizemos hoje, tem lá a pracinha Professora Dalva Matos, que hoje serve de espaço para as famílias, levar suas crianças com vários brinquedos infantis, enfim. A gente é tão bonito, a gente sai hoje, e no final de semana a gente vê a pracinha cheia de familiares lá, com crianças brincando em balanço, essas coisas e tal, fazendo ginástica, né, na Praça Professora Dalva Matos. E logo depois está a UAF, a Organização de Auxílio Fraterno. Meu amigo, nessa brincadeira já se vão 2 horas de bate-papo aqui. Rapaz, o tempo passa rápido demais. Sério? Passa Meu rápido. Deus. É mesmo? Vai fazer. Começamos Meu às 9. Deus. Eu quero lhe agradecer por sua presença. Imensamente agradecer a sua presença. Por ter enriquecido aqui o nosso repertório de entrevistados. Muito obrigado. Conte comigo no que eu puder ajudar. Não somente aqui, como na Rádio Metrópole, que eu também tenho. Que eu também trabalho. O que eu puder fazer, que tiver à minha disposição de poder ajudar. Eu estou sempre, eu digo assim, eu digo aqui, digo aos meus amigos católicos, aos meus amigos evangélicos, enfim, a todos que ajudam o próximo, o que eu puder fazer, eu faço. Na Metrópole eu tenho um programa que ajuda pessoas que estão começando seu primeiro negócio.
Nós Maravilha. fazemos entrevistas gratuitas, porque sabe Sim. que rádio comercial Isto. é caro. É. E Mário Kertz e Chico Kertz lá propiciam isso às pessoas, Sim. de ter esse espaço para poder divulgar o seu negócio. Maravilha. Então lá a gente faz um programa aí chamado Empreenda. Aqui, no que eu posso, eu também trago pessoas que possam dignificar Sim. essa relação humana. E o que eu puder fazer para ajudar, não somente eu, Jorginho e Bastilha Sim. aqui, conte conosco aqui, o que a gente puder divulgar, o que tiver ao nosso alcance. Mas de Perfeito. antemão, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Perfeito. Eu que agradeço a você, Gani, por essa forma belíssima, simpática, distraída de conduzir o programa. Agradeço a Jorginho aqui, figura massa também. Pode levar. É? Pode Minha levar. querida Bastira, amiga, tá? E muito obrigado e me colocar também à disposição, tá? Eu digo, existem muitos temas aí, inclusive, se você quiser, Bastira, depois de voltar aqui, vem agora a Semana da Adoção, que é um tema muito importante, que as pessoas procuram muito, porque tem muito questionamento sobre adoção, entende, Gani? Muitas pessoas. E aí a gente pode vir aqui para falar um pouco, né, sobre a adoção, que não é a instituição ela acolhe. A adoção é judiciário. Teve aqui comigo o Dr. Jafé Eustáquio, desembargador, Sim. falando, uma figura fantástica. Fantástico. Sim. Simploricíssima, Isto. um amigo das crianças Perfeito. e da juventude. Perfeito. Ele, nosso embargador Salomão Rezidar, Dr. Salomão que Rezidar. foi durante muito tempo juiz Sim. da primeira vara. Hoje, Dr. Salomão, recentemente, lançamento da entrega voluntária, né? E também saudar aqui, cumprimentar aquele o nosso... bigode bonito. Não é? E também cumprimentar o nosso querido juiz titular da primeira vara da Infância e Juventude, né? Que é Quem é agora o titular? Dr. Walter Júnior. Dr. Walter, que era de Feira de Santana. Isto! E continua ainda sendo, Dr. Walter. Eu tenho uma passagem com o Dr. Walter, Sim. que quando ele era diretor do Fórum de Feira de Santana, juiz da vara da adolescência em Feira, sim. foi ele que me deu um alvará, uma tutela antecipada, Olha porque só. Cláudia Leite era minha Sim. artista. É mesmo? E era menor de idade, Sim. e foi ele que... Dr. Olha Dr. só. Walter Júnior Ribeiro, Isso, Walter Júnior Ribeiro. né? Ah, Bastilha, Exatamente. vamos marcar para trazer o Dr. Walter trazer o Dr. aqui. Walter, sim. Perfeito. Figura fantástica. Tá anos Perfeito. que eu queria encontrar com o Dr. Walter. Perfeito eu aí, sabia faça que com era- ele para trazer. ele Eu vou era- passar para você, Batista, o telefone da assessora dele, da secretária. Rapaz, E um trazer, quem prazer. sabe agora, semana da adoção. Sim. Ele, entendeu? Aí, Perfeito. ó, Perfeito, massa. Ó, que viu? mundo pequeno, Tá vendo? rapaz. Então, meu abraço também ao Dr. Walter, uma pessoa também, um juiz também muito competente, competentíssimo. Desenvolve um trabalho belíssimo. Seríssimo. Muito. Viu? E eu sou suspeito porque eu tenho uma admiração muito particular por ele, pela sua seriedade, pela forma como ele conduz realmente o trabalho, assim como o doutor Salomão, né? Graças a Deus a gente, no judiciário, no âmbito da infância e juventude, é muito bem assistido. Salomão, cara, muito sério, viu? muito. E aí eu falo, e aí foi o meu erro de fala, porque o Dr. Salomão, ele substituiu o Dr. Jafé Eustáquio, Isto. que era o Perfeito. grande juiz da infância e da Da adolescência. infância, é verdade. 3 grandes juízes nessa Três vara da grandes. infância e da adolescência. Dr. Jafé, desembargador. Sim. Dr. Salomão, agora desembargador. isso. E agora com o Dr. Walter. Dr. Walter, perfeito. Que é uma Perfeito. figura Tá vendo aí? Sabe quanto tempo tem isso? Sim. Que o Dr. Walter me deu essa tutela antecipada? Foi em 97, 98, É por aí. mesmo? Tem É. 24, 26 anos. Exato. Pois é, de Feira de Santana. De Feira de Santana. Ele assumiu a titularidade de juizado aqui, salvo engano, em 2012 ou 2013. Nunca esqueci que a gente Pois precisava é. disso para Tá tocar em vendo? barzinho. Ela tinha 14 para 15 anos. Sim. E aí nós conseguimos a tutela antecipada, dada por ele, para ela poder, com autorização, para ela frequentar bares e afins à noite, maravilha. acompanhado da minha pessoa, Entendi. já que eu era o produtor Aí, empresário vou dela. levar a Claudinha Leite lá também. Você Rapaz, tem contato com ela? Não, Claudinha Leite hoje mora fora do Brasil, Ah, mora é? nos Estados Unidos, só vem fazer show. Ah, sim. É igual a Xande, né? Sim. Mora em Miami, Isso, Miami, isso. aí cumpre a agenda de shows e volta para Miami. volta. Que hoje é Isso. como se você fosse de ônibus para Conquista. É verdade, é. Mas se você tiver contato, por exemplo, Saulo, por exemplo. Saulo é uma pessoa fantástica. Mora né? em Miami também. É? Né? Olha só. A maioria dessa rapaziada. Eu moro em Miami. Ô, Saulo, quando estiver em Salvador, vai no WAP, Saulo. Quando estiverem visitando Salvador aqui, tira o horário e vai lá em Salvador. Né? Pois é, meu amigo, mas muito obrigado, tá bom? E deixo mais uma vez aqui nosso Instagram, @OAF Salvador, tá? Sigam lá e lá vocês conhecerão um pouco do nosso trabalho, tá?
tem também as formas que vocês têm lá de ajudar, de contribuir com a instituição, para visitar também. Será sempre um prazer. E a UAF está de portas e braços abertos. E eu quero te receber lá, viu, Gana? Vou Baixinho? preparar Vamos meu marcar, vamos coração. levar. Pois Vou é, preparar né? porque Viu? é assim, hoje eu me emociono por tudo. Eu sei. Por tudo. Sim. Assim, tá vendo assim, esse cara Entendi. assim, então, pra você ter ideia, o cachorrinho Joca, eu tô falando sobre um animalzinho, faleceu, eu fiquei triste, muito triste. Entendi. E aí, essas coisas, depois pra eu me restabelecer, demora um pouco. Entendi. É verdade. Isso é fato. E aí, meu irmão, Isso é fato. é um negócio assim, que eu tenho muita parcimônia, eu não fico aqui porque eu estou com agenda, não. Entendi. É só mesmo uma preocupação com não é a minha saúde, Sim. mas é com como vai ser o dia seguinte. Uhum. Não que não valha, vale. Sim. Então por isso que eu tento o máximo ajudar para poder Entendi. tentar minimizar esse efeito, Sim. porque bem ou mal eu tô ficando velho, já não tenho a mesma resistência emocional de antes. É verdade. E aí eu fico e eu tenho essa Sensível, coisa né, muito sensível. sensível. É. Muito sensível. Mas não tem como não se sensibilizar, entendeu? Porque assim, estava falando antes de entrar aqui no ar com a nossa querida Bastilha ali. Eu digo, cada dia a gente vive uma experiência diferente, né? Cada dia. E por mais que estejamos acostumados, né? Porque nós entramos ali sabendo do propósito da instituição, então a gente realmente tem que se preparar psicologicamente. Mas mesmo assim, tem situações também que nos abatem ainda. Por exemplo, o último exemplo. 4 irmãozinhos que, sei lá, tem um mês mais ou menos que foram adotados. E aí as pessoas que os adotaram os devolveram. Chegaram os 4 lá. Ele com a mochilinha nas costas, veio me abraçar chorando. Eu digo, como é que você não chora? Como é que você não se emociona? Entende? Assim, enfim, é a UAF. É a frustração, meu amigo, isso é difícil. E a UAF está ali para acolher, né? Eu digo, graças a Deus, hoje temos um trabalho, né? Sempre teve esse trabalho muito reconhecido, mas graças a Deus, com muita humildade, a gente vem a cada dia que passa também, né? Ganhando cada vez mais credibilidade, cada vez mais respeito, tá? E através, né, por isso daí um agradecimento realmente muito especial, porque assim, através da ida da gente nesses programas, às vezes numa entrevista, a gente ganha, cada vez ganha um número bacana de seguidores, de colaboradores, e é isso que nos faz, na verdade, permanecer com as portas abertas, né? E aí, né, aqui voltando mais uma vez e pedindo aí a todos os entes públicos que realmente tenham este olhar político, tá, de abraçar as causas sociais voltadas aí para ação social, para educação, para saúde, tá? E a UAF digamos, uma cidade, ali é uma cidade. Então tem esse olhar. Geraldinho, meu grande amigo, vá lá, tô te esperando, viu? No último dia que nos encontramos, você falou que ia lá. O líder não é de fofar, não. Vá lá, tá? Tomar um cafezinho conosco, visitar nossas crianças. Eu sei o carinho que você tem pela UAF, tá? Vá. Bruno não precisa nem convidar, porque Bruno, dia 17, tá lá, que é o aniversário dele, né? E ele celebra todo ano lá. 17. Ele vai lá? E todo ano ele celebra aniversário. Todo ano faz a missa lá, 11 horas da manhã. Então Bruno não precisa, Bruno já é de casa, né? Então dia 17 de junho, às 11 horas da manhã, né? A missa do nosso querido amigo prefeito Bruno Reis, tá? Então, e Geraldinho, eu sei que Geraldinho hoje estão em Campos Fortes, entendeu? Vou combinar com o vice-governador com ele. Pronto, vamos. Vou combinar com o vice-governador. Beleza. E vamos divulgar o nosso forró no dia 8 de junho, né? Mais uma vez, com o nosso forrozeiro Vigílio, tá? Grande forrozeiro. Grande forrozeiro. Quando você chegou, a saudade foi embora. É verdade, né? Viola de 12, que também tá montando um repertório muito bom, embora o forte dele seja o samba e o samba raiz, né? Mas estão montando um repertório muito bom aí também. Forró samba. Então vamos Viola lá. de 12 é bacana. Muito bom. Sucesso garantido. Sim. Então vamos, se Deus quiser, encher lá aqueles espaços, tá? E aí, enchendo, a gente está, na verdade, contribuindo para e sendo comprar saudável. aquele carrinho. Exatamente, se Deus quiser. E adquirir. Já deu tudo certo. Josias, meu irmão, muito obrigado por sua entrevista, viu? Obrigado a você, meu amigo. E sucesso cada vez mais para você, viu? A todos nós. Eu vou me embora ficando por aqui na minha produção, Bartira Cardoso, mais conhecida como Paçoquita. Ninguém precisa saber.
Aqui na coordenação de imagens e programação, Jorge Cordeiro, mais conhecido como Like a Virgin. O cara foi pra Madonna, velho. O cara comeu cachorro quente, sei lá, um hambúrguer, coxinha. Gente, muito obrigado a você, excelente dia. A gente vai direto pra audiência pública que acontece agora aqui numa das salas de comissões da Assembleia Legislativa, falando sobre o ensino federal da Bahia e os cortes orçamentários. De quem é a proposta, Jorginho? Quem é a deputada? Deputado Hilton Coelho? Ele que está à frente da comissão. Bom, a gente vai direto para a audiência pública. A todos um excelente dia, um grande abraço, tchau.